Vamos para a parte mais legal do programa, que é que eu começo cantando. Linda! Chique! Bem-vindos ao Voicast, um espaço onde a gente tem voz, olhar, história e essência de mulher. Hoje eu precisei fazer até um roteiro, porque esse episódio tem um propósito muito especial. Nós vamos conversar com uma mulher que muitas pessoas acreditam conhecer. Uma mulher que já foi vista, comentada e até julgada pela aparência, pela forma de se vestir e pela imagem que transmitia. Não existe uma diferença entre ser vista e ser conhecida. Todas um dia passam por esse julgamento. Por trás da imagem pública existe uma mulher que precisou atravessar mudanças profundas, lidar com expectativas, enfrentar esses julgamentos, construir a própria vida e reencontrar a própria voz. Hoje nós vamos conhecer a Marley, que existe antes do título profissional, antes do Instagram e antes da imagem que o mundo aprendeu a conhecer. Marley Braga, seja muito bem-vinda ao Voicast. Eu arraso, né? Nossa, achei lindo. Eu já falei que eu não ia chorar, já deu uma Já começou. Marley, seja bem-vinda. Eu estava muito ansiosa para te entrevistar. Eu até vim falando pelo caminho que eu sou uma pessoa que já tive um pré-julgamento sobre você. Chega. Assim como todo mundo tem. Me tira do grupo do WhatsApp. Mas assim, acho que todos nós temos uma primeira impressão e é automático isso, né? Mas eu gosto de conhecer a fundo e graças a Deus a gente teve a oportunidade de se conhecer nessa mentoria. Graças a Deus. Não só eu, mas uma sala inteira que você fez chorar com a sua história, que é linda, é muito forte. E é por isso que eu quis trazer você aqui, porque todo mundo merece conhecer essa Marley, esse coração lindo, gigante. Isso é muito incrível. Então vamos começar, né? Meu Deus, a expectativa tá alta, hein? Preciso. Vamos lá. Antes de você ensinar mulheres a se enxergarem, quem ensinou você a se enxergar, Marley? Olha, vou contar um pouco da minha história de início para as pessoas entenderem, né? Eu cheguei no Mato Grosso em 2010. Qual câmera eu olho, gente, para falar com o público? Nós temos 72 câmeras aqui, gente. Mas você pode olhar para mim, que eu acho que alguma câmera tá aqui, lá. Aqui. Sim, aqui. Sim. E eu cheguei aqui em 2010, uma menina. Hoje eu tenho 32 anos. Nossa, super jovem, né? Mas é um pouquinho, né? É jovem. Beirando ali. Não é nem muito velha, nem muito jovem. Mas eu cheguei aqui em 2010 com 15, 16 anos, ali 15 para 16 anos. Então, o meu amadurecimento aconteceu aqui no Mato Grosso, né? Então, a escolha de profissão, né? A escolha de quem casar, tudo aconteceu aqui. Então, a história do início ali de uma mulher, eu falo que foi aqui no Mato Grosso pra mim, E sabe? você veio de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas morei a minha vida inteira em Cidrolândia, que é uma cidade muito pequenininha, próxima a Campo Grande. Vizinha, amiga. Eu sou Marechal Cândido Rondon ali, ó, 500 Ali. quilômetros. Aqui tudo é 500 quilômetros, é pertinho, é um pulo, né? Lá. Mas eu nasci em Campo Grande, mas sempre vivi em Cidrolândia, né? E minha família toda é de lá. Minha mãe é a nona filha, então é uma família bem grande, né? A família Braga é bem grande. E nós viemos para cá em busca de oportunidade em relação ao meu pai, porque aqui é uma cidade muito próspera e muito em ascensão em relação à construção e tudo mais. Então, eu sou filha de um construtor e de uma manicure. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Que você sempre diz isso, eu acho lindo. Com muito orgulho. E eu tenho, assim, convicção que toda vez que eu for contar a minha história, as pessoas precisam saber da onde eu vim, né? Do que eu aprendi com eles. Então, assim, uma família muito tradicional, onde meu pai sempre foi muito querido com a gente. Eu tive uma referência de casamento com eles muito incrível. Meu pai e minha mãe são casados há 38 anos e sempre foi uma referência de família de margarina para mim. Então, assim, eu vim de um lar de muito amor, de muito respeito. Então, eu não tive essa questão de ver pais brigando. Não, eu vim de um lar muito tranquilo. E aí, chegando aqui, em busca de oportunidade, meu pai, em relação à construção, né? Eu fui me desenvolvendo e me descobrindo, assim como qualquer outro adolescente. E qual foi a pergunta que você fez? Antes de você ensinar mulheres a se enxergarem, quem ensinou você a se enxergar? Então, e eu sempre fui, olha que coisa, né? A gente sempre, como é importante a gente conhecer a história da Michelle.
que a gente nunca imagina. Eu falo assim, quando a gente olha pra pessoa, a gente nunca imagina o furacão ou o que tem atrás daquilo ali, né? Assim como a gente olha pra você. E eu sempre fui a menina mais tímida da casa. E você fala assim, ai, Maria, depois você foi trabalhar com comunicação, mas eu falo que foi sempre um agir de Deus, sabe? Um propósito em relação. É aquilo que você corre pra fazer e Deus te coloca pra fazer mesmo assim. Sim. Então eu sempre fui a menina emburrada, que não gostava de aniversário, porque eu odiava muito abraço, muita coisa, muita atenção. E eu acho que a primeira noção que eu tive em relação, eu preciso me mostrar, foi quando eu decidi abrir o Instagram. Que minha mãe tem várias febres, assim, né? Já teve a febre do biscuit, a febre da costura. Minha mãe gosta muito de empreender, de fazer várias coisas. E ela tava fazendo roupa na época. Isso foi em 2014. E aí foi quando eu decidi abrir um Instagram pra fotografar as roupas dela. E Antes aqui disso, você não tinha Instagram. não tinha. Trabalhava numa multinacional, no financeiro, bem escondida. Sempre quis. Eu cursei administração, contabilidade. Não cheguei a terminar, porque depois acabou que eu vi que não era para mim. Mas eu sempre achei que eu estaria numa profissão atrás da cadeira. Muito quietinha, muito reservada. Eu lembro quando eu comecei a seguir você, eu moro há 8 anos aqui em Lucas. Eu comecei a seguir você, eu adorava as suas brincadeiras e troca de carinho com a Milena, sua irmã, né? Sim, a minha Tá. irmã é a sarrista da casa. A minha irmã, eu falo assim, ela é a Michelle. Ela é assim, ó. Ela é direta, ela é. Tanto que eu falo assim, se fosse pra alguém ter uma profissão como a minha, seria ela da casa. Então, por isso que eu falo assim, Deus usa os improváveis Sim, mesmo. os improváveis. É bem. Então, ela sempre foi a mais divertida, a mais brincalhona. E eu sempre a mais quietinha, emburradinha. E aí vem dessa questão das pessoas me acharem antipática, talvez. Mas foi uma coisa que eu também já me curei, entendeu? Já Ótimo meti o ver. louco, então, tipo assim, Sim. eu não tenho controle do que as pessoas acham de mim. Uhum. E com o tempo, eu aprendi isso. Com o tempo, eu fui me curando disso, né? Porque não tem como eu mudar minha personalidade. É. Com o Só tempo que você foi aprendendo o que fazer com isso, o que né? fazer com isso? Porque eu sempre fui aquela pessoa que se eu estou na fila do pão, eu não faço amizade. E já minha irmã, você já tem um estilo, né? Tipo assim, já pergunta, já brinca. Não, eu sempre fui a quietinha. E eu acho que por causa dessa personalidade, as pessoas até me prejudicam um pouco, né? Eu falo que eu não enxergo, né, Marley? Tipo, eu tô vendo Mas cor, depois que você eu tô vendo morando conhece, rosa. Então, eu passo essa fama de antipática também a vida toda pra ser essa. O nariz já é empinado, tá, gente? Mas nariz empinado, antipática e tal. E eu acho que esse meu lado de humor, eu tive que trazer isso mais à tona, fazer brincadeirinha pra pra mim você não sofrer tanto, se né? aproximar das Com as pessoas, porque consequências. senão é bem isso. As pessoas nos taxam de alguma coisa e aquilo lá é uma decisão tomada e não querem nem te conhecer. Sim. E vamos continuar que ainda tem esse papo de Mas aí, em antipático por relação à aí. imagem, foi nesse momento de abertura de Instagram que daí eu tive que entender mesmo como me posicionar. E era uma menina. Sim. Pensa, uma menina, 19, 20 anos ali. E ainda não era alto esse negócio de influencer, né? Era Não, muito lembra novo. que, Michelle, eu fui a primeira da cidade, assim, a trabalhar, indo na loja e ganhando alguma coisa por isso. Visionária. Eu fiz um papel sulfite, como se fosse um currículo, sabe? E eu lembro que eu levei, assim, várias pessoas que ainda residem em Lucas, né? Porque Lucas é bem. As pessoas ficam muito tempo em relação ao comércio aqui, Sim. né? O comércio é bem pioneiro, né? Uhum. E aí eu lembro que eu entreguei o papel, assim, para algumas pessoas, tipo assim, não. E eu nem sabia, na verdade, o que era em si para explicar, sabe? Influenciadora, era blogueira na época. E tanto que quando eu abri o Instagram, eu coloquei blog da Marley, Eu para as lembro. pessoas entenderem que era um blog e tal, porque não tinha ninguém, não tinha ninguém. E aí, quando eu fechei o primeiro contrato, que a pessoa falou assim, Mar, não vem, e você vai receber tanto por mês, que eu vi que eu falei assim, não vou ficar trabalhando 8 horas Por dia, por dia. presa. Aham. E aí eu vi o poder e o potencial que eu tinha ali. Mas com muito medo, com muito receio, por causa da minha comunicação. Imagina, né? Aí foi o primeiro boom, né? Foi o primeiro boom de colocar minha cara a tapa, assim. Eu vou até pular essa parte que você já respondeu um monte aqui. Eu falo, né? É que agora você está na consultoria de imagem, né? Sim. Mas me fala, no que você trabalhou antes da consultoria de imagem? Primeiro foi nessa multinacional. O que você fazia? Fala o nome, vamos dar nome aos bois. Tá. Qual é a multinacional? Com
Eu vou falar desde o início pra vocês entenderem minha trajetória. Eu sempre trabalhei assim muito cedo, então assim, vamos lá, já fui babá dos parentes, né? Já trabalhei em pastelaria, olha que coisa, em que as pessoas olham assim, às vezes a imagem, porque assim, eu gosto muito de estética no Instagram, então assim, eu gosto de foto bonita, eu Aham. gosto de foto pousada, então as pessoas olham, parece que é uma pessoa intocável, né? Isso Não tem nada, afasta. não tem nada a isso, né? E aí eu já trabalhei em pastelaria, já limpei casa, isso na adolescência. Vindo pra cá, eu fiz estética um ano antes de me mudar pra cá. E eu sou designer de sobrancelha. E Hum, trabalhei como depiladora anos quando eu cheguei em Lucas. No salão, sério? Mas inclusive. naquela época não, tinha, não postava nada, né? Não, porque não tinha Instagram ainda. O Instagram ele surgiu em 2014. Ah, muito bem. Bela blogueira que eu sou, né? Eu lembro que eu pesquisei o que que é Instagram em inglês. Eu vou postar, ninguém vai Aham, entender ele surgiu ali. nada. Agora eu não lembro se foi no comecinho de 2014 ou 2013, mas foi assim, ó, É, recente. Abriu o Instagram e aí eu. é que hoje, né, parece que é tudo. Não, Eu hoje vivo parece que o Instagram. bebê nasce com o Instagram, né? Na verdade. Nossa. E aí foi isso, daí eu trabalhei como. Então, eu sou design de sobrancelha, faço depilação, a linha, tudo isso já fiz na minha vida. E eu amava a depilação de cera, assim, ó, amava. E aí, depois disso, meu primeiro emprego com 18 anos foi na multinacional aqui. BRF. É, Ali você trabalhou no ali financeiro. foi a escola da vida, assim, durante 4 anos, onde vinha auditoria, a gente ajudava a limpar banheiro, trabalhava no financeiro, no apoio ali, mas como a gente cuidava dos terceiros, a gente tinha que fazer várias funções, entrava dentro da, da cozinha para ver sobre alimentação, fiz tudo, gente, Que na legal. escola da vida. E aí, Até se destacar como influencer. só que eu pensava assim, uma menina nova, né, 18 anos, primeiro emprego, eu pensava assim, não, eu vou fazer carreira nesse lugar. Porque pensa, eu trabalhava com o que eu gosto, comecei a fazer contabilidade, administração. Eu fazia administração paga e passei em contabilidade no Enem. Aí eu comecei a fazer as duas ao mesmo tempo. Então eu foquei para que aquilo ali desse certo, sabe? Só que daí a influência apareceu na minha vida. E eu comecei a desgostar daquilo ali, de onde eu estava. Eu lembro que eu entrava naquele corredor, e é um corredor grande até você chegar. E eu chorava muito, falava assim, Senhor, mas tipo assim, eu já não quero mais isso aqui. O que tá acontecendo comigo? Porque nem eu me entendia mais. Ah, eu vivo assim, amiga. Eu continuo Aí assim. abri o Instagram. E quando daí eu fechei o primeiro contrato, eu falei, pronto, é sobre isso aqui. Agora eu vou rasgar dinheiro. E aí, esses dias eu escutei assim, porque as pessoas comentam, enfim, né? Acaba chegando no nosso ouvido, mas aí a Marley tentou influência e não. E desistiu. Não, eu não desisti, porque eu trabalhei como influenciadora anos da minha vida, somente como influenciadora. Você deu muito certo como influenciadora, né? Naquele Porque tempo, desde quando eu larguei o CLT, nunca mais eu voltei. Nunca mais. E é uma liberdade, né? Depois que você empreende, independente do ramo que você esteja, mas eu aprendi que eu tinha muito poder fazendo meu horário e tudo mais, e eu me dediquei muito àquilo. E durante anos, só como influenciadora. E em 2020, que chegou a pandemia, que eu pensei, eu preciso de algo para mim. Porque eu comecei a perder contrato, não por não ser boa o suficiente, não porque eu tava desistindo de alguma coisa, mas porque as pessoas começaram a aparecer no próprio negócio, porque todo mundo sentiu necessidade de estar ali, e uma ou duas influencers não daria conta, e né? as Porque pessoas já não estavam mais saindo de casa. Lembra que teve o lockdown lá que fechou tudo? As pessoas não saíam mais de casa para comprar nada. Então, assim, a influenciadora já não tinha muito sentido. E nisso, só que nisso já tinha outras pessoas que já tinham sim. surgido. Já. A Fran, inclusive, eu que falei, um dia eu encontrei a Fran na loja, eu falei, Fran, você tem que trabalhar como influenciadora. Ela trabalhava com loja de Maravilhosa. bijuteria, lembra? Eu Daquela, não lembro, que daquela eu loja tô há de 8 anos, bijuteria. né? Fran é um amorzinho. Enfim, entre outras, aí depois foram surgindo, graças a Deus, mas assim, eu nunca me deixei assim com pesar, tipo assim, eu não sou mais influenciadora, não. Não. Porque depois eu migrei e só trabalho com consultoria de imagem desde 2020. Eu tô muito nessa fase. Eu acho que todas vão passar por isso, porque não é fácil, né, Não, não Marley? é. Isso que, ó, eu tenho pouquíssimos seguidores, grata a todos vocês, 21 mil, mas eu vejo, eu não sei como Sabrina aguenta essa correria, Nossa, e tem que eu amar vejo. demais. Mas Uhum. assim, a gente já Eu tem admiro filho, a muito, Fran, eu sabia? vejo que tá cansada, às vezes também. É, E chega um patamar, que nem eu sou mais velha que você, eu tenho 36. Agora eu quero algo meu, agora eu quero
a ser gente empresário, eu começa a quero amadurecer no empreender. negócio, na verdade, né, Michelle? A É, gente começa a olhar e falar assim, nossa, mas eu queria algo que fosse minha cara. Alguma coisa que eu não precisasse depender. Porque hoje a gente olha a rotina da Sabrina, por exemplo, maravilhosa. E a gente piscou, ela tá em um lugar, piscou, ela tá em um lugar. E eu sim. tive essa rotina no início. É. E é assim, ó, insano. Mas depois de filho, depois, você não tem mais o mesmo pique, não é a mesma coisa. E aí você acaba pensando, tipo assim, nossa, eu queria abrir um negócio próprio. E eu pensei, Senhor, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E na época, viajei de máscarazinha, fui pra Curitiba fazer o curso. Assim, ó, tiro no escuro, Michelle. Eu Eu lembro vi um dessa época patrocínio. também, né? Eu era sua seguidora fiel. Eu lembro de você postando aquela cartela de cores. Sim, Falei, e o assim, que ó, a Marley tá e eu vou te falar, e eu aprontando? fui sem nem entender muito o que era também, não. Eu pensei, lá eu vejo. Lá eu descubro. Lá eu descubro. Eu só queria ter uma profissão que eu não dependesse de 20 patrões diferentes. Nossa, a patroa era você. Queria ser eu. Ali você era. Nessa parte de influência, você já tava namorando, casada ou não? Eu comecei a namorar em 2014. Bem na época que abriu o Instagram. Tá, Foi. nossa, Foi. capaz. Bem na hora de. Não, tô brincando, Foi. gente. É, vamos lá, né? Vamos pular essa parte. Durante muito tempo, as pessoas interpretaram a sua A gente aparência. comenta um pouco sobre isso. Não, tem muito. Olha, tem 70 perguntas, gente. Segura aí. Algumas pessoas interpretaram a sua aparência e o seu jeito de se vestir como um sinal de distância ou superioridade. Como você recebia esse tipo de julgamento? É como você falou, a hora que você era tímida, encolhida, a hora que você viu que você tinha que ter um outro posicionamento, porque na consultoria de imagem você se vende, né? Uhum. Ele sempre fala, você se veste para ser E eu ouvida, acho não que é para aí ser que as pessoas vista. também confundem um pouco, né? Exato, Porque as pessoas confundem humildade com estar mal vestido. muito bem. E Quero essa frase humildade, rodando em todos. uhum. Humildade é sobre respeito pelas pessoas, sobre caráter, sobre como você trata o garçom, como você trata o faxineiro e como você trata o seu cliente. E aí eu sofri muito porque assim, ó, eu não posso deixar de lado o potencial que Deus me deu. E é a mesma coisa de você falar assim, Marley, você tem que ficar um pouco mais feia. Vamos rasgar assim, ficar um pouco mais feia para ser aceita. Eu não acho, eu acho que você tem que ser quem você nasceu para ser. A beleza é de Deus, Deus nos criou lindas, Michelle. E a mulher, na verdade, isso é mais sobre a mulher. A mulher, ela tem um contexto de ver uma mulher bonita e já se. Então, É uma coisa nossa já, de auto-julgamento, assim, de julgamento pelo outro, sabe? sim. A mulher bonita, bem posicionada, ela assusta. Então eu tento ter proximidade com as pessoas, para que as pessoas me conheçam. Hoje, né, depois de um processo longo que eu tive, mas eu sei que a consultoria de imagem não era para um público C. Ah, E o público A, ele compraria de mim se eu me vestisse bem, de certa exato. forma. Por quê? Nós estamos numa cidade de interior, no Mato Grosso em si, que é muito bem vista e muito bem em relação ao poder aquisitivo, que se você não tem um sobrenome, você não é ninguém. E se vestir bem não é se vestir com roupa cara, né? Uma coisa não tem Não, nada a ver com a outra, porque não. Então, é, assim, ó, é como se eu tivesse construído o meu nome lá do zero, porque assim, ó, quem é a Marley na fila do pão em Lucas, quando chegou? Não é filha de fulano, não é filha de ciclano, não tem milhões na conta, entende? Então, quando a gente vem do zero, assim, a gente já passa por algumas coisas para você construir uma marca, entende? E eu precisava que as pessoas me respeitassem, mesmo eu não sendo milionária, mesmo eu não sendo rica. E, de certa forma, eu me posicionei na imagem, talvez até uma imagem mais, talvez inacessível na época, mas também com aquilo que eu tinha. uhum, Mas realmente para atingir meu público A. E eu atingi muitas pessoas, eu atendi muitos nomes, sim. né, na cidade. E não tem, acho que se vestir bem abre portas. Abre. Claramente, é hipócrita quem fala que não. É que nem você falou, as pessoas julgam. Eu vejo muito que você vive no seu mundinho de maravilhoso de Marley, né? E às vezes você tá aqui, ó, tá longe, alguém tá te olhando, e às vezes, ela passou por mim e nem me cumprimentou. Não, e outra, depois desse negócio de TDAH, todo mundo acha que tem, né? E eu também acho que eu tenho, porque assim, ó, pra lembrar o nome das pessoas e tudo mais, eu tenho dificuldade, entendeu? Sim, E aí acaba que essa coisa da internet também deixa as pessoas um pouco bitoladas, né? mas Porque elas te vivendo. seguem e elas acham que fazem parte da tua vida, e não é sobre isso, É, né? Porque
Eu já tive coisas Elas assim, por acham que te exemplo. Nossa, eu conhecem. passei uma é tão antipática, mas eu não te conheço, né? Tipo assim, eu não te conheço. E eu não sou uma pessoa que eu vou ficar cumprimentando, não estranho, mas eu falo assim, eu não sou uma pessoa que eu fico, Sim. né? Algumas pessoas, eu vou até pular porque eu quero, as perguntas estão tudo aqui na minha cabeça. Ah, você É, estudou pra ver. não, eu tenho um plano, confia em mim. É, algumas pessoas do comércio que eu vou e tal, e eu sempre falo de você, Uhum, tinha uma impressão sua de quando você começou a ser, começou nessa profissão e você começou a se posicionar ou começaram a te posicionar de uma forma diferente. Eu não sei se uhum, você tinha um assessor, uhum. né? Tudo bom? Sim, Um assessor que respondia por você e talvez queria que você fosse a pessoa que estava nos planos dele. sim. Talvez essa pessoa, você tenha afastado mais do que se aproximado de algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Marley, né? Sim. Quando eu abri o Instagram, como eu era muito menina também, né? Eu tinha o apoio do meu namorado na época, que depois foi meu marido por 10 anos, né? E literalmente é como se eu tivesse colocado a responsabilidade administrativa da minha imagem em relação a ele. Porque eu confiava tanto no que ele pensava, que talvez a imagem construída é mais sobre o que ele queria para mim do que eu. Então, muitas vezes, depois no caminho, eu me perdia, porque eu falava assim, não, Ele tá fazendo, eu vou lá e faço o que tá no script. e por muitos anos foi assim, Uhum. de seguir aquilo que na verdade era o correto e tudo mais, que depois até nós lançamos juntos um treinamento de Instagram e tudo mais. Então, assim, era como se eu fosse o case de sucesso, sabe? Sim, E que deu certo por muitos anos, deu muito certo. Só que em algum momento, quando você não consegue ser você mesmo, em algum momento você explode. isso aconteceu. Aconteceu. Teve um momento que chegou assim que você falou, meu Deus, peraí, cadê minha Teve. essência? Cadê Porque meu daí, na jeito verdade, de. veio tudo junto, né? Eu era muito assídua assim na internet, muito, 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 muito. Depois na consultoria eu mostrava muito cliente e tudo mais, e né, comecei a atender bastante. E chegou um momento que eu fiquei depressiva. Ali, talvez no meu 1 ano e meio ali antes da minha separação. Então veio aquela. E também depois de filho também dá uma pesada na gente, né? Na Sim, tudo rotina e muda, tudo né, mais. Marley? E aí eu tive filho, eu falei assim, já não sabia mais quem eu era, né? Porque tem essa coisa da maternidade. Mas eu olhava para as minhas coisas e eu já não conseguia mais fazer o meu trabalho, porque eu não me identificava mais. E aí nesse momento foi assim, ó, onde eu parei assim 1 ano sem conseguir me reconhecer, olhar para e muitas pessoas, né? Marla, você sumiu. A Rose mesmo, né? Que a gente encontrou na mentoria, falou assim: Marla, eu te acompanhava, mas de repente, quando você sumiu. E foi nessa época de uma hora a outra, virou um vendaval na minha vida que eu não me reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era. Você se via como mãe, mas não mais como profissional, empresária. Sim, mas eu acho que era um turbilhão de emoções, onde eu precisava, talvez, procurar a Marley de novo. E em algum momento eu me perdi. Você sabe que eu lembro sempre desse vídeo, Marley. Eu acho que esse vídeo marcou muita gente, deve ter viralizado, no qual você grava um vídeo tirando a maquiagem. Tá arquivado. Porque todo mundo via aquela Marley montada, cabelo escovado, salto alto, sempre impecável. Uhum. E Que o dia que você nunca. fez aquilo, eu falei, eu acho que eu pode procurar meu comentário lá, não lembro nem que ano que foi, mas eu lembro que eu comentei, cara, que incrível. Foi Porque ali eu 2024. comecei a ver assim, peraí, ela é uma mulher que ela tá presa num lugar que ela não tá mais se sentindo bem. E ela tá tirando na frente de todo mundo a máscara dela pra mostrar quem ela é. Uhum. E isso demora um tempo, né? Que rótulo você precisou abandonar para conseguir seguir em frente? Depois que você ali foi mãe, que você viu, opa, peraí, eu vou ter que mudar aqui, porque você mesmo disse que você teve vários empregos
várias profissões. Para mim, isso é excelente. Eu Pra nunca depois se encontrar, né? para Tipo depois assim. se encontrar, Uhum. finalmente se encontrar. Algumas pessoas falam, não deu, não dá certo em nada. Eu detesto isso. Uhum. Até porque eu sou uma pessoa que estou sempre em 2 ou 3 E profissões. testando. Uhum. Testando, né? E eu acho isso maravilhoso. As pessoas falam assim, nossa, mas você começou e parou um negócio. Não, gente, eu testei, vida que segue. Vamos ver o que vai dar certo mais pra frente, sabe? Sim. Porque as pessoas, ela têm esse rótulo, né, de que a gente tem que começar uma profissão e ir pro resto da vida. Eu Resto da acho vida. que, na verdade, também, que pra empreender não é pra todos, né, Michelle? Não. A pessoa, Não, a pessoa tem que ter um parafusinho a menos, né? Ela É. não... Porque tem gente que realmente nasceu pra ter carreira em uma coisa só, pra ser CLT, pra buscar concurso, né? Não é o meu Sim. caso. Eu amo novidade, eu amo gente, eu amo. Então é diferente pra nós, né? Sim. Tanto E que a gente agora na fica nessa consultoria busca, né? você se encontrou, Marley. Você ama isso. Me encontrei, mas teve um período na consultoria em que eu me perdi e eu decepcionei muita gente. Por quê? Porque eu me perdi. E E por eu que você tenho decepcionou convicção. pessoas? Porque eu não tava bem e eu tava querendo cuidar de alguém não estando bem. Então, várias vezes na minha vida, assim, ó, durante um período ali antes, um pouquinho de me separar, um ano antes ali, na verdade, eu nem sabia se eu queria mais a consultoria, sabe? E aí aquela coisa de talvez deixar o processo da cliente longo demais pra fazer, sabe? Aquela coisa assim, você não sabe se quer aquilo ali mais, se não quer. E eu assim, fui atrás de muitas pessoas pra pedir perdão depois, tudo mais, porque foi um contexto onde eu me perdi assim, ó, totalmente em relação à mãe, ao meu casamento, à minha profissão. Eu cheguei nesse momento de saber assim, ó, quem eu sou. E é estranho a gente falar assim, né? Tipo assim, uma pessoa que teve carreira na influência. E depois eu fico pensando assim, ó, que a exposição ela causa isso um pouco também, porque as pessoas têm muita expectativa da gente, né? E claro, Michelle, a gente é um grãozinho de areia. Tu imagina assim, ó, a vida da Virgínia, o Whindersson Nunes, tipo assim, é por isso que é tudo, tipo assim, uma hora o Passo por parafuso. isso todo dia. Uma hora o parafuso sabe. Não, porque assim, ó, porque a gente quer sempre estar bem e sempre. Na verdade, eu acho que a expectativa maior tá em nós, Marley. Uhum, Às vezes a pessoa nem tá esperando tanto, mas nós temos esse hábito. sim. Eu acho que você é igual a mim, eu sou muito perfeccionista. Eu tenho Uhum, que estar tudo perfeito, tudo uhum. certinho. E quando eu entrego certinho, eu falo, E podia ter por isso entregado que eu mais. fiquei mal no último ano ali, que foi 2024. 2024, 2025, no começo eu me separei. Mas o último ano ali, 2024 inteirinho, foi um ano assim, ó, que no meu ver, tá? Eu decepcionei muita gente, mas era também muito mais a minha mente, talvez, porque eu estava decepcionada comigo mesma. Porque eu pensava assim, como é que eu vou cuidar da imagem de alguém se eu estou na minha pior fase? Sabe? Sim. Eu tava com um bebezinho pequeno, aquele turbilhão de coisa e vários problemas em relação ao casamento acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, eu não sou mais ninguém. E aquela vontade assim de sumir, sabe? Tipo assim, eu não sei nem pra que eu comecei isso aqui. Tipo assim, aquela vontade de ser anônima. Sim. Porque as pessoas, depois que você colocou a cara ali, você tem que ser bem corajosa, né, Michelle? Sim. E é muito difícil a gente chegar e mostrar a vulnerabilidade, né, Marley? Você abrir a E aí, câmera e como falar eu assim. aprendi nesse tempo todo que eu não poderia ser vulnerável em modo algum, que as pessoas precisavam me respeitar, eu entrei em parafuso. Você achava que isso era o certo. Eu achava. Eu achava assim, como que eu vou falar? Tipo assim, nossa, eu Sim. falhei, eu não tô bem. E que bom que você procurou essas pessoas, pediu desculpa e tal, né? Uhum. Porque, como é uma profissão nova, às vezes a pessoa pensou, me entregou de qualquer jeito, ou É, não sim. teve, não foi simpática, não foi querida, mas era uma fase que você não estava Não, mas bem, eu estava nem tentando falo nem trabalhar. de entregar de qualquer jeito, mas eu falo assim, o tempo que durava, né? Tipo assim, eu não tava legal. Então, assim, aquela síndrome de desmarcar também, eu passei por isso Uhum. tudo. E hoje eu não tenho vergonha de dizer, porque assim, ó, a profissional que eu sou hoje, eu sei que eu preciso administrar minhas emoções. Isso em tudo, em qualquer profissão, né? Sim, Porque a gente tem essa mania de que a gente vai trabalhar quando a gente tá bem. Não é assim a vida, né? Mas eu consegui me olhar e falar assim, meu Deus, eu tô muito mal mesmo, eu preciso de ajuda. Foi nesses momentos. E aí depois reencontrei algumas pessoas, né? Tipo assim, Marley,
Hoje, depois que eu conto a minha história, quando aconteceu, as pessoas têm mais empatia, assim, né? Mas é por isso que também eu falo assim que eu tenho um pavio bem largo, assim, bem grande com as pessoas. Porque, Michelle, você nunca sabe o que uma pessoa tá passando. Não, nunca, né? E isso você fala, você já tinha se separado Não, eu estava no último ano. do relacionamento. Então Último era aquele ano. turbilhão, aquelas E criança incertezas. pequenininha, né? O B tinha um pouquinho mais de um ano. Eu acho importante, não, se você não sentir a vontade de falar, não precisa, mas todo mundo acha que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, né? Uhum. A Marley, quando se separou, desceu lá embaixo de novo, vai começar do zero, se reconstruir em tudo, eu digo, agora com o filho, né? Porque o filho sempre é da mãe, por mais o pai pode ser parceiro e tal, Uhum. mas aquela incerteza, assim, vou voltar a morar com meus pais, medo de decepcionar os pais, que você já me contou, né, que os seus pais eram sua referência Eles de são até hoje, vida né? e o Isso é maior um peso, medo, né? seu maior medo era decepcionar os seus pais nesse sentido. E talvez isso tenha doído mais ainda quando aconteceu a sua separação, né? Porque a gente Muito. tem a família e a igreja. E eu falo, Michelle, que foi um processo de cura, está sendo até hoje. Eu falo assim que a gente se cura um pouquinho a cada dia, né? Mas a gente precisa mostrar as nossas fraquezas para as pessoas, para elas não acharem que a gente é, tipo assim, uma Mulher Maravilha, né? Mas assim, ó, eu tenho uma referência muito grande de família. E às vezes as pessoas perguntam, mas por quê, né? Que você ficou casada há tantos anos assim? Porque o meu senso de família é altíssimo. Eu acredito plenamente que a família é um projeto de Deus que veio para dar certo. Então eu não casei para me separar. E eu me tornei um dos meus maiores medos, que era separada e mãe solteira. É muito importante você falar isso, porque você mesmo me disse, mas meu Deus, que julgamento. Como que as E aí, às pessoas vezes, vão me eu ver falo para outras separada e pessoas, com um as pessoas falam assim, filho? ai, Mari, pelo amor de Deus, só tenho um filho, né? Tipo assim, se separou. Mas é que assim, ó, tudo acontece na sua criação. E eu fui criada numa família muito tradicional e muito amorosa. E eu acreditava, assim, ó, plenamente. E os meus pais sempre, né, defenderam muito o casamento de que o casamento é para sempre. Então, eu segurei muita ponta solta no meu casamento, muita coisa. E eu falo assim que Deus tem um projeto muito grande para mim em relação à família, porque eu passei por todos os estágios possíveis de um casamento, onde pode dar errado. Você Mas fala que você foi também o. eu fui o exemplo Jesus de te Deus pegou de aqui. exemplo, né? Falou assim: ó, ela quer isso, vamos por isso, porque essa mulher tem que ensinar alguma coisa E aí. aí Deus coloca também as coisas que a gente suporta, né? Mas eu falo que eu tenho um trabalho gigante pela frente aí que eu não entendo ainda, mas que vai acontecer. Mas assim, Esse seu trabalho, Marley, como consultora de imagem, você. Esse trabalho é só para mudar o guarda-roupa da mulher? Ou qual é o sentido, o seu não, e aí que propósito? entra tudo em relação ao meu propósito. Porque assim, os meus maiores medos e o nosso maior julgamento é com a nossa família, Michelle. Tipo assim, tudo, as pessoas podem mexer com a gente o tanto que for, né? A gente tá com a cara a tapa ali, o que mais eu recebo é, tipo assim, as mensagens que eu mais recebo, tipo assim, depois que me conhece, por exemplo, ai, Mari, mas, nossa, eu gostei tanto de você, você é tão diferente. Mas as pessoas julgam a gente o tempo inteiro, né? Sim. E a gente colocou o nosso rosto ali, tá tudo certo. A gente tem que aguentar o rojão. Fala que trabalhar com a internet não é pra qualquer um, né? Uhum. Que as pessoas acham que é uma terra sem lei. Mas quando mexe com aquilo que é sagrado pra nós, é muito difícil, né? Então, eu sonhava em casar, ter filhos, ser feliz, envelhecer, morrer. E a vida não é assim. E que bom que Jesus me mostrou que a vida não é assim, né? Então, eu Eu me. lembro que você me falou uma vez, eu não vou lembrar. Eu lembro, mas não vou lembrar. Você falou dentro do carro uma frase de Jesus, você lembra qual que era? Ah, uma experiência que eu tive com Deus depois que eu me Sobre a separei, né? separação. Não, era. É. Porque assim, ó, eu me auto-julgava, né? Tipo assim, meu Deus, eu não tenho mais valor. Porque assim, ó, como assim? Eu me separei, agora eu tô com um filho no braço. E aí você pensa, né, depois pra ter um relacionamento, tipo assim, ó, já não é mais sozinha. Você tem um filho que a pessoa também tem que amar. Então, assim, é outra responsabilidade, né? Amar que eu falo assim, tem que querer uma família e você já tem um combozinho ali, né? E aí um dia eu muito brava, depois que eu me separei, isso 2024, 2000
no final do ano de 2024 até a metade, assim, do ano de 2025, Michele, eu fui pra casa dos meus pais pra ser cuidada, sabe? Uhum. Porque eu já tinha abandonado tudo, tipo assim, eu abandonei consultoria, porque eu não me achava boa em mais nada. Porque como eu tive as minhas falhas e eu também não estava conseguindo administrar minha maternidade, com os problemas do meu casamento, e eu achava que eu tinha decepcionado todo mundo e que eu era uma pessoa horrível que podia crucificar e morrer, sabe? Uhum. E para você ver que todo esse contexto tá na nossa mente. Tá, nossa mente. E eu fui para casa dos meus pais, onde eu tinha muito preconceito de falar assim, meu Deus, que vergonha voltar para casa dos meus pais. Que vergonha. E no fim, todo esse preconceito em ser uma mãe solteira, em ser separada, estava na minha cabeça e meu pai e minha mãe nunca nem passou, Mas o né? que Jesus te disse? O Aí eu vou seu. te contar, daí eu voltei para casa dos meus pais, fui cuidada por eles, fiquei um ano ainda ali sem trabalhar, sem atender ninguém. E aí um dia em cima da cama, eu chorando, eu falei assim, Senhor, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu me via sem valor, assim, em todos os contextos. Porque eu falei assim, é uma cidade pequena. Como que eu vou voltar a trabalhar, tipo, no meu propósito? Porque eu amo a consultoria. Mas como que eu me levanto disso aqui? E aí eu caí no fundo do poço e saí sem nada do meu casamento e devendo e, tipo assim, ó, a vida destruída. O que que eu faço pra reconstruir isso aqui? E eu coloquei muito peso em cima de Jesus, falando assim, Senhor, agora eu não tenho mais valor porque eu tenho um filho no braço e quem que vai dar valor para uma mulher que se separou? Tipo assim, quem? Na minha cabeça, né? E eu falei assim, se é difícil, tipo assim, construir uma família, imagina achar um padrasto. E de certa forma, não que eu acho lindo essa questão de padrasto, de amor, de família, mas é que eu queria uma família tradicional. E aí eu falei assim pra Deus, tipo assim, eu não queria que meu filho tivesse um padrasto, né? Eu queria, tipo, ter um filho, uma família normal. Por que eu tô passando por isso? Porque eu não errei no meu casamento, Michelle. Pelo contrário, eu fiz de tudo pra que desse certo e é como se eu estivesse segurando uma brasa, pegando fogo, onde só eu me machucava. Não que meu ex-marido seja uma pessoa ruim, mas houve muitos erros dentro do casamento que não deveriam ter acontecido, sabe? E aí, por causa dos filhos também, a gente acaba ficando. E aí, eu só entendi que eu não poderia mais ficar quando eu percebi que eu ia morrer naquele lugar. Morrer mesmo de tristeza. Porque estava acontecendo e desmoronando o maior sonho da minha vida, que era a minha família. E junto o meu profissional, que eu já tava assim, ó, desleixada. E aí veio uma voz muito forte no meu coração, me dizendo pra prestar atenção no que eu tava falando e que Jesus amava a família. Ele falou exatamente assim, ó, eu amo família, independente de como elas sejam. E você precisa lembrar que eu tenho um padrasto. Aquilo foi uma revelação pra mim. Eu falei assim, como assim Jesus tem padrasto? Tipo assim, como assim eu nunca pensei nisso? Ele quis dizer assim, ó, você tá falando mal da minha família? Tipo assim, você acha Maria que o... engravidou sem. É, porque Maria engravidou e José, né, cuiudo, não sabia. Porque assim, imagina naquela época, né? Uma menina de 16 anos, né? 16 anos, 17 anos, que as meninas eram mais novas, que ela era mais nova, aparecer pra ele dizer que tava grávida, dizer que é do Espírito Santo. Imagina hoje em dia, uma coisa assim, né? Que? Tanto que o anjo precisou aparecer pra ele dizer, não, ei, meu filho, é mesmo, né, do Espírito Santo. Mas ele perante a sociedade mesmo, ele criou um filho que não era dele. Olha só que coisa mais linda, Marli. Eu nunca mais esqueci. Eu Não, cheguei eu em casa nunca e falei mais pro meu esqueci marido. também, E aquilo lá nunca ficou na minha mais. cabeça. Então, para as mães aí, ó, que tem esse pensamento, Esse né? Não se esqueça que pensamento Jesus. de achar que a tua vida acabou porque você falhou no primeiro sonho, né? Porque assim, a mulher ela tem esse pré-julgamento já, né? Muito, De tipo assim, meu muito. Deus, eu preciso casar e dar certo, entendeu? Tipo assim, tem que dar certo. Só que a gente vive um mundo muito doido hoje, né? Muito, tipo assim, eu falo assim, gente, uma geração muito doida. E a gente precisa falar mais do divórcio. Porque hoje não é mais uma questão de desonra e tudo mais, é uma questão de sobrevivência para a mulher, entende? Sim. Tem muita mulher presa naquilo que não devia. Você acha que a igreja tem algum papel nesse aconselhamento? A gente sabe que a igreja quer manter a família unida, Sim, mas é o isso a papel, todo né? custo, você acha ou não? Olha, eu acho que eu tenho que falar pelas minhas experiências, né? Eu já fui uma pessoa extremamente religiosa
E eu acho que até por isso essa amarra na mente de dizer assim, ó, não, eu isso tá acontecendo porque é ataque, entendeu? Eu tenho que É o orar mais. inimigo. Não, eu tenho que orar mais. É como se eu me colocasse naquele lugar. A outra pessoa tá errando muito comigo, mas a culpa é minha. Porque eu não tô orando demais, entendeu? Eu tô buscando pouco. Ou a mulher tá acostumada a pensar, eu preciso aguentar firme, porque quem segura o casamento é a mulher. Sim. Eu preciso aguentar firme aqui pro meu casamento dar certo. E espiritualmente você tentou de tudo pra Você manter seu entende que a casamento. gente não fala assim, ó, quando o homem sai do casamento e fala assim, ah lá, o casamento dele não deu certo, o caso dele, ó. Não, é sempre culpa da mulher. Sim. É sempre. Então, o casamento, ele tem esse senso de muita responsabilidade do poder feminino, da mulher, né? Uhum. Porque é nós que estamos preocupados na maioria das vezes, em relação à nossa imagem depois, né? Porque hoje não se fala pai solteiro. Não, é só mãe solteira. E aí, Jesus me amassou em todas as nuances possíveis. Eu falo assim, que hoje eu trabalho com imagem, mas é sobre pessoas, sabe, Michelle? Porque hoje eu entro no lugar mais íntimo da minha cliente, que é o guarda-roupa. Que geralmente é o closet, junto com o quarto, com o banheiro particular dela, sabe? E é nesse lugar. Antes eu pensava assim, nossa, eu tenho que contar minha história pro mundo, assim. Mas não, é nesse lugar que eu conto as minhas experiências e eu liberto pessoas ali, sabe? De mulheres que estão presas com a opinião dos outros, ou com maridos que são narcisistas. Eu já tive cliente que era viciada, por exemplo, em fazer plástica, porque o marido nunca estava satisfeito com ela. Mas era mais sobre ele do que sobre ela, entende? Então, assim, algumas amarras que só outra mulher consegue tirar, sabe? Eu falo que eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, e foi quando eu abri a loja. Lembra que eu tive uma Uhum. loja? Wonder. Repentinamente, eu tentando tudo na vida, né? Tive uma loja. Wonder. Era o Wonders. Menino, você me deu uma ideia agora, assim, do Neida. Mas você já atendeu uma mulher que chegou querendo mudar a roupa, mas precisava mudar a maneira como se enxergava? Eu vou focar nessas perguntas porque tá Então, muito a minha boa. cliente é sobre isso. No começo da consultoria, era sobre roupas. Uhum. Até porque eu não entendia meu propósito em relação à minha profissão. Depois eu caí na minha profissão. Eu me achava incompetente, eu me achava, como que eu vou me levantar depois de ter errado? E aí eu pensei, depois que eu passei por tudo, eu entendi o propósito de Deus, porque assim, ó, eu fui amassada na minha imagem de todas as formas possíveis. De todas, Michelle. Das pessoas, de ter gente me chamando de competente, Pode falar. seu trabalho é ruim. Enfim, coisas que vocês vão ler nos próximos capítulos do livro, né, Se Michelle? fosse só Porque vai você, dar um minha livro. filha. É, mas eu falo assim, ó, a gente tem que aguentar a pressão, né, das coisas. E eu aguentei a consequência dos meus erros. Só que daí veio tudo ao mesmo tempo, né? Porque daí eu entrei em depressão, e aí você acaba se comparando muito, né? E a gente tem que entender que o ser humano ele foi feito para errar. E a gente erra, aprende, conserta e continua. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é ser resiliente. E aí, algo que eu levo muito no meu coração também é que eu não desisto daquilo que eu planejei para minha vida. Eu já fiz muitas coisas, Michelle, mas vai fazer 8 anos. 2020, antes de 2026, 27, 6. vai fazer 7 anos que eu estou na consultoria. Eu não vou abrir mão da consultoria. Porque ela é a minha ferramenta de transformar mulheres. E eu entendi isso, eu entendi. Só que hoje não é mais sobre roupas. Não é mais. Tanto que eu acho que Deus, ele me manda certinho as pessoas, sabe? Porque assim, eu já passei por tanta coisa que a pessoa fala assim, Marta, tô passando por. Ih, minha filha, eu já passei. E eu saí assim, 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 assim. As pessoas estão sedentas por serem ouvidas, né, Marley? Sedentos. E aquilo que eu te falei, nós olhamos as pessoas e a gente não tem ideia do que as pessoas passam. Qual foi a transformação mais bonita que você já acompanhou? Tem alguma assim? Não precisa dizer nome, mas alguma que você falou assim. Isso aqui não foi só roupa, foi um Tem. propósito. Eu cheguei no guarda-roupa de uma cliente muito bem em relação ao financeiro. Por isso que eu falo, gente, que imagem é muito sobre como você está em Deus, sabe? É Uhum. muito como você se enxerga.
Porque ela tinha uma vida, tem, né? Uma vida maravilhosa. E ela se sentia feia, se sentia. E eu cheguei no guarda-roupa dela e eu me assustei. Me contratou, tudo mais. Isso foi recente. Logo depois que eu voltei ativa. E aí fui me perdoando, fui melhorando as minhas questões, fui, né, melhorando meus atendimentos. E a gente vai amadurecendo. E de alguma forma eu fui fazendo do meu jeito, Michele, porque antes eu não fazia nada do meu jeito. E é como se Deus me levou pro fundo do poço e eu ressurgisse, tipo assim, sendo a Marley. Tipo assim, tá bom, agora vamos respirar, vamos fazer do seu jeito. Postar o que você quer, na hora que você quer, falar o que você quer. Sem precisar pedir permissão, se tá bom, se não tá. Sem precisar, tipo assim, de aprovação de ninguém. Uhum. Eu demorei me acostumar que a minha vida era minha agora. Esquisito, né? Nossa, muito doido. Eu demorei a entender Eu que a demorei minha a vida entender era que a minha. minha vida era minha. Sempre foi minha. A tua vida é tua, sempre é sobre você. E quando eu entendi que primeiro eu era filha, depois dessa experiência que eu vi que nem Jesus me julgava e que eu poderia ser feliz. Eu vou ser feliz, eu vou ter um casamento feliz, mesmo meu filho tendo um padrasto. Eu pensei, cara, eu tenho muito o que fazer então. Não é uma coisinha que vai me derrubar. E aí depois eu assisti até o testemunho da Natália Beauty. Você assistiu? Você chegou a assistir um podcast dela? Acho que não. Ela tinha um pai muito rígido. E aí casou pra sair de casa e o marido era muito rígido também. Ela traiu o marido Essa parte eu ouvi. e foi despejada, endividada. Aí eu pensei, pronto, né? Olha, só um pouquinho. Produção, dá um pouquinho de café. Adoro, gente. Adoro! A gente é muito chique! Meu ponto aqui não tá, mas eu tô, né, bem avanço. Ai, Deus. E onde a gente tá? Peraí, que eu já vou lembrar onde nós estávamos. Produção, onde nós estávamos? Sobre Das mulheres lá que você, entendeu? Não, tem alguma coisa pra... Você quer? Gente, Então, e aí depois que café eu vi ela, moca, tá? Deixa eu fazer minha flor. Café só se for moca. tá uma delícia, inclusive. E eu acho que Deus foi me mostrando histórias de mulheres também que passaram por muitas dificuldades e que se reergueram mesmo assim, sabe? Sim. Então, em algum momento, eu falo assim hoje, para as minhas clientes, para as minhas amigas, tipo assim, se em algum momento você se sentiu fracassada, porque a gente se sente, Michelle, e a gente erra. Sempre, né, Marley? A gente erra. Que E, assim, chato seria uma pessoa perfeita, sem errar. Porque assim, você me contando no que você errou, você tá me ensinando muito mais do que se você fosse uma pessoa perfeita, Marley. Não, eu não fui perfeita. Eu me cobrava ser perfeita. Por isso que um erro pequenininho se tornava algo grandioso para mim, de me deixar muito mal. E aí eu vi que mulheres estavam em ascensão mesmo com, tipo assim, tragédias na vida, sabe? E eu me julgava em relação assim, nossa, eu fiquei muito tempo parada na consultoria para mim. No meu caso, a gente fiquei, tipo, né, o ano ali, e depois o ano que eu fui cuidada pelos meus pais. E eu falava assim, como que eu vou voltar? E depois eu tinha o fracasso da família que eu carregava nas costas. Você é fracassada, Marley. Porque as pessoas não perguntam, ah, mas o que que ele fez? Não, é o que que você fez. E a maioria é mulher que te pergunta isso? A maioria. Ou as pessoas nem perguntam, né? Daí comentam e a gente sabe, né? Mas eu gostaria que as pessoas perguntassem mais pra mim. Pra você poder responder. Mas assim, ó, em modo algum, eu nunca vou expor de forma ruim. Eu falo assim que eu tenho muito respeito e eu respeito muito a paternidade do meu filho. E hoje eu e meu ex-marido, a gente tem uma amizade em relação ao nosso filho para que ele tenha uma boa criação e que nós, né, que ele nos veja em harmonia. Sim. Mas eu não aceito mais as pessoas falarem o que não sabem, sabe? Eu tô nesse momento. Colocar em você um peso que você não Porque precisa assim, ó, carregar. esse peso eu já trouxe e Jesus já tirou. E para mim passar por isso, e eu falo assim que muitas mulheres, quando se sentem no fracasso, elas acham que a vida delas acabaram. E não é assim. Jesus é um Jesus de segundas chances. Todos os dias é uma nova oportunidade. Então, assim, ó, o passado eu não posso mudar mais.
que tenho que fazer, Michelle. Eu posso fazer O que o for. que for, não tenho que fazer. É que nem digitar meu nome no Google. É. Pra fora. Você tem como mudar? Não tem. É Não tem mentira, como mudar. gente. Só que daí você vai ficar se martirizando e vai perder a tua vida preciosa. Eu tô fazendo piada ganhando dinheiro. Então assim, ó, é a partir de agora. Só que algumas pessoas, assim como eu, tive muita dificuldade. Tipo assim, a gente tem muita dificuldade de os nossos erros serem expostos e a gente ser julgada. E você entende que nessa sua profissão, Marley, você não tá curada, mas você tá se curando enquanto cura outras mulheres? Entendo. Porque Mas assim, isso aconteceu no começo desse ano. Nós estamos que mês? nós estamos em agosto. Que aconteceu no começo desse ano. Foi o ano que realmente eu me levantei. Porque até o que eu tinha falta, Michelle, era de ter amizades. Eu não tinha amigas. Eu era uma pessoa muito, 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 muito sozinha. E aí, com todo esse processo, e depois Deus me deixou sozinha mesmo na casa dos meus pais. E eu precisava também que os meus pais fossem meus pais. Você precisava voltar a ser a menina deles. É como se Deus me lembrasse, tipo assim, pra você continuar, você precisa entender que você é filha. E eu achava que as pessoas que mais iam me julgar pelo fracasso. Para os que te acolheram. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu abri a porta do apartamento. Minha mãe me abraçou. E simplesmente falou assim: a gente não vai te julgar em nada. E eu tinha muito medo, muita vergonha de ser julgada por eles, principalmente. Porque assim, ó, bem sinceramente, a gente fica chateado com a opinião dos outros, né? Mas na verdade é com os de casa que a gente se importa. E o que mais me doía era olhar para meus pais e dizer: pai, eu fracassei. Onde não era pra fracassar, sabe? E eu encontrei meu pai na sala esperando. E eu lembro que eu só ajoelhei, deitei no colo dele como se eu tivesse 10 anos de idade, 6 anos de idade, sabe? E aí eu entendi que o julgamento em si, talvez até o peso de você ter errado na vida, era só sobre eu. Tava muito mais Eu dentro me da sua colocava cabeça. isso. Eu, eu achava. Sabe aquela sensação que você fala assim, ó? E que é muito verdade, que agora na mentoria a gente tá vendo bastante, né? Que quando você posta alguma coisa e você se auto-julga, achando que as pessoas vão falar aquilo de você, E as pessoas não estão nem e as pessoas estão vivendo a vida, não estão nem aí, né? Mas é do ser humano, a gente se compara bastante. E aí eu pensava, como que eu vou me reconstruir? Tipo assim, você não sabia nem mais quem eu era, Michelle. Porque pra mim, o contexto da família era a coisa mais importante. Eu já não tinha mais nada. Como eu ia me reconstruir? E aí pensa a vergonha pra mim, voltar pra casa dos pais com 30 anos de idade. Que dizem que é a época, a idade do sucesso, né? Eu não achei isso. Eu também não achei nada de idade do sucesso. Mas eu me perguntava assim, ó, por que que eu estou passando por isso, se o meu sonho sempre foi e eu fiz de tudo pra dar certo e não deu? E aí depois eu entendi o contexto que Deus ele precisa, você precisa ser exemplo daquilo que você vai ensinar, sabe? E não tem como eu falar de perdão se eu não passar Sim. por alguma coisa que você precisa perdoar real. E você, quando você conversa com as mulheres da sua consultoria, Marley, quando elas conseguem desabafar com você, você vê muita coisa que tinha no seu casamento, elas. Porque às vezes eu converso com rodas de mulheres e parece que são as mesmas questões, os mesmos medos, os mesmos As mesmas julgamentos, as mesmas inseguranças. inseguranças, né? Claro que a gente não pode comparar, porque o que você está passando, eu jamais vou passar por isso e vice-versa. Uhum. Mas você, mesmo assim, ainda sentindo toda essa dor, você consegue dar uma palavra para elas Uhum. de Então, uma hoje, clareza. voltando assim a atender mesmo, hoje meu atendimento mudou assim, Michele, 100%. Por isso que eu falo, a minha consultoria hoje não é sobre roupas. Você deveria fazer consultoria e terapia, né? Ah, deveria. Não, mas é porque assim, não é mesmo sobre roupas. Não é. Porque quando a pessoa. Primeiro que
eu não gosto de rótulos nas pessoas, né? Tipo assim, pra você ser elegante, você colocar um blazer. Não é sobre isso. Então, eu entendi muito sobre empatia, sobre você entender o que cada pessoa gosta. E eu tenho que atender as pessoas. Eu não posso transformar as mulheres em um monte de Marley por aí. Sim, todo mundo igualzinho. Todo mundo igual. Então, assim, é muito individual e tudo mais. E na conversa, você já entende qual é a insegurança dela. E às vezes não é sobre roupa, não. Não é sobre roupa. Mas você acha que às vezes ela tem vontade de se libertar de alguma maneira e ela te chama porque ela sabe que através do guarda-roupa dela que ela vai conseguir expressar Com esse certeza. E desejo? muitas mulheres já conseguiram, né? Depois de se vestir. Tanto que você me perguntou do caso de sucesso. Essa cliente que não tinha nada no guarda-roupa, ela tinha uma questão tão assim. Eu cuido de todo mundo e eu me deixo por último. Uhum. E quando a gente começou a comprar algumas coisas para ela e a ajustar tudo mais, e ela começou a mudar e aí trabalhar daquele jeito, todo mundo mudou. Os funcionários mudaram com ela. O marido já começou a falar: Eita, não, pera, eu tenho que começar a me arrumar mais. Eu falo assim, ó, que uma mulher segura, ela transforma o ambiente dela de todas as formas. É que a gente não entende nosso poder. Só que eu, pra entender meu poder, eu tive que passar assim, ó, gente, sabe o negócio da Fênix? Que Sim. vira um nada, vira cinza? Eu virei cinza em todos os sentidos da minha vida. Virei cinza. De olhar e falar assim, não, não tem como. Vencer no mesmo lugar que eu tô, não tem como. Uma vergonha, né, Michelle? De recomeçar onde as pessoas vão te julgar o tempo inteiro. Aquela música de Jó. Você se revoltou com Deus em algum momento, Marta? Não me revoltei com Deus, mas eu questionei ele, né? Sobre essa questão de eu ter tido um sonho e por que que, no meu caso, não deu certo. E aí ele me deu essa lapada lá, né? Por que não daria certo com Foi. você? Tipo, né? Aham. Tipo assim, você é o alecrim dourado, mas eu falo que escolhido não tem escolha, Michelle. E a gente olha para as histórias bíblicas assim, como se fosse mentira, né? Como se fosse um conto. Hoje eu tava falando com uma amiga sobre isso. Porque a gente só quer a parte boa de Deus. É. Mas Deus, ele nos amadurece com ferro e fogo mesmo. E talvez para aquilo que Deus tem para mim, em relação lá na frente, eu precisava ter a experiência do que muitas mulheres estão vivendo, para entender a dor dela, sabe? É igualzinho uma mãe que perdeu um filho falar sobre luto, sobre perdão, sobre, né? Uhum. É muito difícil. E eu não consigo falar para alguém, confortar alguém que perdeu um filho, porque eu não perdi, Michelle. Então eu não sei da dor. Agora, eu consigo falar sobre imagem e profundidade do que a gente é em Deus, porque eu passei por todas as fases. Eu me senti insegura, eu me senti incompetente. Eu fui abusada assim de todas as maneiras em relação ao meu psicológico e me levantei. Tanto que quando eu fiz terapia, a psicóloga falou assim: Marley, eu não consigo entender de todas as ênfases que você passou, tipo assim, de você não ter caído numa cama ou realmente se matado, porque hoje tá uma questão muito forte, né, das pessoas se entregarem muito fácil. Não, e você tem uma história muito forte, que é como você falou, você não quer expor ninguém, e às vezes uma palavra já expõe, a pessoa pode entender errado, mas você tem Não, uma porque história eu não tenho muito. mágoa nenhuma do que passou, mas é falar assim, ó, a gente tá falando do processo de Deus. E eu fui amassada em muitas coisas, e assim, ó, pessoas por muito menos entram no fundo do poço por muito menos. Sim. E eu acho que, tipo assim, o meu emocional hoje, eu falo que eu fui forjada no caos. Por isso eu acho que hoje a minha posição, no off ainda, né, que eu tô me reconstruindo na internet, mas eu falo que minha posição tá assustando muita gente. Porque eu tô assim, ó, desculpa a palavra, mas assim, eu paguei, né? Porque Não, assim, eu tô amando, gente, essa nova Marley. Até eu elogiei ela esses dias, né, dentro do carro. Eu não lembro quem tava com a gente, mas alguém falou alguma coisa. Ah, eu não gostei disso dela. Pois bem, fazer o quê? Sinto muito, você não gostou. Eu não mudaria nada do que eu fiz, do que eu falei. Porque a gente e tem a antes eu mania tinha de se muito medo, né? A justificar, gente tem medo de decepcionar. mania. E principalmente mulher, né? Mulher a gente tem Só que mulher que hoje. surta por qualquer coisinha, já vê coisa e tal. E quando a gente é Michelle, eu tô assim. preocupada agora em voltar ao meu profissional, me preocupada em ganhar dinheiro mesmo, preocupada em sustentar meu filho. Então, eu já não sou mais menininha. Uhum. E eu falo assim que
não tenho tempo pra picuinha, pra coisinha, pra, sabe? E quando a maturidade chega é tão bom. Só que eu tinha muito medo antes, né? De falar não, de me posicionar. Só que essa nova Marley Nova Marley não, que eu acho que é sempre quem eu fui. Eu só tava travada. Eu Qual a acho sua que maior insegurança hoje, Marley? talvez o medo de não dar certo na família. Ainda. Sempre, Michelle, vai ter um ponto alto da tua vida que você acredita muito. Tem gente que é profissional, fala assim, nossa, eu quero, tipo assim, eu quero ter sucesso profissional. E busca isso a vida inteira. Então, eu acho que hoje o meu maior medo é não de errar, né? Porque eu já tenho. Antes eu me chicoteava muito, hoje eu tô mais relax, tô querendo viver mais, né? Tanto que, né, um novo amor, Como né? tá o coração? O coração tá peão, todo tatuado. Você Só a gente sabe, buscava. só os bastidores. Só os bastidores, sabe? Eu não vou falar que é bruto, que usa botina, que Rotina, chega em casa com a calça suja, que falou, meu mulher. sonho. A Marley falou isso, gente. Eu falei, não acredito. Uma mulher linda, assim, toda boneca, que é aquele julgamento que a gente tem dela, né? Michele, meu sonho É é pegar uma roupa suja assim. chegar uma roupa suja, assim, aquelas calças de peão, esfregar, falar, amor, o macarrão tá pronto. Uhum. De brigar. Eu sempre falei para as meninas, a Flávia pegou muito essa minha fase, né? Porque eu fiquei solteira, e aí eu. E, Michelle, é sério, assim, eu tenho alguma coisa com a minha vida. As pessoas acham que a gente é super, super. Nossa, mas tem. Não é assim, as pessoas têm mesmo, né? Assim, não sei. Mas eu não sou tão procurada assim, Você come não. buchada, né? Eu como bucho. Vamos falar sobre isso, gente? Porque Marley come bucho. O que mais você come? Ah, eu como. Eu tenho um paladar bem de pobre, assim. As pessoas não acreditam, né? Mas bem de pobre. Tipo assim, com buchada, com polenta, com carne moída. Você acha que rico não come essas coisas? Ah, não, Come escondido. não, não falo nem que não come. Eles comem também, mas eu falo assim, é que a gente frequenta tantos ambientes, né? Sushi, por exemplo, não. Já tentei, coloquei na boca, começa a inchar, inchar, inchar. Eu gosto de sustância, aquele arroz, feijão e tal, né? Ovo Mas assim, eu digo frito. isso porque, apesar da sua imagem, da sua profissão, você é uma pessoa muito simples, muito humilde, né, Marley? Sim, graças a Deus. Mas eu falo que vem da família mesmo, né? Ah, Por isso que eu falo assim, ó. A minha imagem, eu amo estar como eu estou. E claro que eu preciso melhorar muito, mas eu falo assim, ó, que eu ensino a minha cliente também a andar na estação que ela está, sabe, Michelle? Porque a gente tá numa sociedade que, tipo assim, tão consumista, então, tipo assim, ah, se eu não tiver isso, eu não sou valorizada, e não é bem assim. eu acho lindo, eu vou falar agora, que eu não sou mais tão blogueira, né? Mas eu acho lindo essas mulheres que ensinam, estão ensinando um pouco sobre o consumismo exagerado, porque a gente tem um negócio de viver o que as pessoas vivem na internet. Aquela blogueira que nem nós falamos aqui antes, que ganha 10 peças de roupa para divulgar, eu fico vidrada, cara, se ela tem, eu também quero, também quero. Aí você se endivida. Não, Os eu acho posts legal. maravilhosos, Tanto né, da... que eu vou cobrar aqui, que fique registrado que estou pedindo para Marley ir lá multiplicar meu guarda-roupa, É porque verdade, já conversou sobre eu isso, sou uma né? pessoa muito consumista. Eu vim para Lucas falando assim: meu objetivo é fazer dinheiro, ganhar dinheiro. É, tá tudo lá, E um né? dia voltar lá para minha cidadezinha pequenininha de 5 mil habitantes. Todo mês há uma roupa. E eu olho, eu não consigo. Por isso eu quero ser seu case de sucesso. Olha, eu Você tentando vai, não pagar, né? vai Não, dar certo. a gente já fez a Bermuda, consultoria, né? só falta isso. Mas Não, eu mas quero é que sobre Marley isso. vai lá, porque assim, eu vejo as transformações que você faz. E eu vejo essa sua vontade também, que nem você falou, Renner, patrocina ela, cara. Nossa, eu amo Renner. A Renner, ela vai na Renner, ela transformou o guarda-roupa de uma mulher esses dias, que ela vai na. Aquela da mentoria lá. A a- Janaína. você levou lá na Renner? Uhum, a gente fez o guarda-roupa dela lá. Janaína, é Ela outra tá mulher. maravilhosa. Juro que se ela chegasse para me vender alguma coisa, eu comprava agora. Porque antes É. até ela até passava Ela uma era bem imagem mais tímida, né? tímida. Aham. Agora a roupa dela fala por ela quando ela chega, né? E não é nada, gente, Eu falo, a que nem eu minha. sou exagerada, eu sou Você é. bufante, você acha? Não, você é. Né? Você é um estrondo de mulher. Mas eu falo assim, ó, a minha missão de vida agora é passar pela vida das mulheres. Independente se ela vai comprar em marca X, ou Riachuelo, ou Renner, eu preciso elevar essa mulher na estação que ela está. As Uhum. pessoas precisam entender que não é sobre roupas caras, é sobre olhar.
porque eu já vesti muita gente com roupas baratíssimas e que você não fala. E já vesti muita gente com marcas super legais e tá tudo bem. O que não pode é a gente querer usar uma bolsa falsificada e andar de ônibus, entende? Você chega lá e fala assim, ó, esse é o meu maior medo, hein? Vamos lá. Quando você posta aquele monte, assim, detox de guarda-roupa. Se você tirar Tô minha com um papete projeto de lindo agora pra oncinha, detox de cara. guarda-roupa, sabia? Vou contar aqui pra vocês em primeira Conta. mão, que eu nem falei, amiga, nem falei pra ninguém. Eu já tô aqui Se não for, eu vou te dar uma ideia depois, bem Estamos legal. criando um aplicativo que vai se chamar Detox Fashion, que é para todas as minhas clientes que limpam o guarda-roupa, porque elas têm essa coisa de ou uma parte vai para doação, outra parte vai para renovação, né? Aham. Aí essa semana uma cliente falou assim, Marli, sabe aquela calça tal? Eu falei, sim. Ela falou assim, nossa, eu queria tanto me desfazer dela para comprar essa outra. E aí me veio um estalo. Estou fazendo um aplicativo legal, que vai Marli. rodar muito bem em relação a isso, das pessoas terem. É como se fosse um brechó chique, né? Da gente mesma aqui no Em Mato Grosso. aplicativo. Em aplicativo, para você ter acesso a pagamento, lá tudo certinho, em cartão, vai ser bem legal. Mas sabe que eu vou tirar uma Porque ideia aqui de um as pessoas projeto? criam Instagram fechado, né, para venda. Sim, E ali não, a gente vai ter tipo, tudo no mesmo tudo lugar. vai, Limpei a entrega. guarda-roupa da cliente e já vai pra lá, Cara, sabe? você tá feroz, hein? Você tá, Amiga, muita ideia. muita ideia. Mas sabe o que eu acho O negócio é legal? não parar, né? Teve um ano que alguém fez um negócio de pegar uma bolsa que não usa mais, colocar escova de dente, absorvente, batom e oferecer para as mulheres de rua, que tinha Ah, que muita, lindo. né? E eu tenho muita vontade, Michele, de fazer um projeto social para transformar Projeto mulheres. social, Tenho Marli. muita Tipo vontade. assim, pegar, olha ali, você trabalha com tanto detox, tem roupa que realmente o Tenho cliente não muita quer vontade. vender, não quer. Uhum. Talvez aquela calça que não serve, que tá há E às vezes a anos gente acaba lá. levando pra igreja sempre, né? Mas Tem eu as falo assim, mulheres da da gente igreja. fazer mesmo um movimento, assim, eu tenho muita vontade. Vou pensar nisso. Tem muita, gente, tem muita. Uhum. Eu acho que é porque a gente já sofreu de tudo, né, cara? Quem me E vê é por isso assim que eu falo também, assim, ó, olha, quando acho que eu você. sou uma pimposa. Eu já... Não, mas eu falo assim, e quando você, Deus te leva assim, ó, pra altos e baixos, você aprende a viver. E a vida não é só alto, né, amiga? Então, assim, eu já estive num lugar, assim, ó, terrível. As pessoas devem olhar pra minha imagem e falar assim, nossa, eu nunca passou dificuldade. Não, gente, eu sou filha, lembre-se disso, de construtor e manicure. Meus pais são simples. E chegou um momento ali, logo depois que eu me separei, Michele, porque eu parei de trabalhar, que eu vou contar essa história. Eu não tinha R$ 30 pra comprar fralda pro Benício. Eu não tinha R$ 30 na conta. Porque eu não sabia o contexto que eu ia voltar a atender. Aí você me falou que também você saiu de casa com as roupas num lençol e tchau, obrigada. Abri o lençol, coloquei todas as roupas dentro. Tchau. Não saiu milionária, Mari. Não saí milionária. Caramba. Que triste, né? Inclusive, minha casa É está porque à as venda. pessoas acham que é maravilhoso, assim, né? Inclusive, minha casa vendeu está à venda. Eu tô esperando essa casa aí vender pra Que bairro que fica? Bandeirantes. Gente, casa à venda, Uhum. viu? Pra recomeçar a vida, né? Mas eu saí, eu lembro que, tipo assim, ó, eu não tinha R$ 30 e eu morrendo de vergonha. Se você pedir hoje pra abrir aqui, nós vamos chorar Não, junto. ó, não, mas é sério, eu morrendo de vergonha de vir com meus pais, né? Porque eu já tava ali naquele contexto com Nossa, eles. cara, é difícil, hein? E aí, nas quintas-feiras tem campanha na igreja, né? E o Benício, assim, recém aprendendo a falar. Aí eu falei assim, filho, sabe o que a gente vai fazer? E ele com a fralda cheinha, sabe? Oh, meu Deus. E é um contexto que você fala assim, ó, nunca julgue as pessoas porque você não sabe o que ela tá passando. É igual eu falar assim, eu ando arrumada, mas tipo assim, como é que eu provo que eu tava passando por ti, né? Tipo assim, é tipo isso. E aí eu falei assim, filho, sabe o que a gente vai fazer? Você vai com essa fralda no culto com a mamãe e com o vovô e com a vovó. E a gente vai bem quietinho, a gente vai lá na igreja, no banheiro da igreja, e a gente vai pegar a fralda lá. Trocou ele lá. Não, porque lá eles têm várias fraldas, né? Eu acho isso Olha lindo. que legal. E eu pensei assim, a gente nunca acha que a gente vai precisar, né? E aí eu lembro que ele falou assim, tá, mamãe. Aí a gente foi lá, trocou a fraldinha dele, peguei 5 fraldinhas, coloquei na bolsa. Oh, Deus, desculpa aí. Deus, desculpa, não, mas ele é pra nós, né? Mas eu cheguei, tipo assim, ó, e eu chorei tanto, que eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, independente de como meu coração esteja, de como a minha imagem esteja, como me levanta a partir de hoje. Porque nunca mais eu vou passar por isso aqui em relação ao meu filho. E aí depois o fofoqueirinho, né? Porque ele, criança, né? Tudo conta. Daí, vó, a gente pegou fralda.
A gente pegou pra rua na igreja. Nossa, ela veio conversar com É, você. depois eu contei pros meus pais, eu falei, pelo amor de Deus, né? Porque não pediu, mas, tipo assim, ó, a vergonha era tanta, né, da situação em si, já tá ali, dando trabalho. Mas foram coisas, assim, que me marcaram muito. E que eu me fiz uma promessa de, eu vou me levantar daqui. Não sei como, mas eu vou me levantar. E falando em Benício, o que você espera que o Benício fale da mãe dele quando ele for adulto? O que você quer? Como que você quer que ele te veja, Marley? Você viu o vídeo dele que eu postei? Sim. Eu quero cajar com você, mãe. Eu acho que aquilo ali já me resume, sabe? Eu acho que a minha maior alegria vai ter. Eu quero que o Benício tenha senso de responsabilidade com o feminino. Eu acho que a gente pensa assim, ah, eu vou criar um homem, não sei o quê, Cuiudo. cuiudo, não sei o quê, trabalhador. Claro, ele vai ser tudo isso, em nome de Jesus, né? Mas eu falo assim que principalmente que ele tenha responsabilidade com mulher, sabe? E eu falo assim, Benício, ele é o carinho da minha vida. Tudo. Ele é muito carinhoso, Nossa, ele é né? muito carinhoso, muito, muito, muito. Mas eu falo assim que eu desejo pra ele uma família abençoada, que ele realmente não sofra nesse quesito, né? Ele é muito apegado com seu pai. Bastante. Com o pai dele também, tipo assim. Ele tem um bom relacionamento com todo mundo. O Benício é bem comunicativo, ele é bem diferente de mim. Ele faz amizade na fila do pão. Querido, ó, querido. Querido! Eu lembro que eu dei um Bob Goods pra ele, que ele me conquistou no Não. primeiro olhar lá, tipo, Ele tem esse tia. Bob Goods até hoje, tá quase terminando de pintar. Que... Meu querido. Mas eu vou fazer um bate e volta, tá? Uhum. Pergunta, respostas rápidas, com uma palavra, uma frase. Uma palavra que define a sua infância. Amor. Uma palavra que define a mulher que você foi. Submissa. Uma palavra que define a mulher que você se tornou. Libertadora. Uma palavra que define a sua maternidade. Resgate. Uma palavra que define a sua carreira. Acho que resiliente. Porque eu já fui e voltei, né? Uma palavra, uma coisa que você não negocia. Pode ser a partir de agora. Passar por tudo que eu passei de novo. Uma coisa que você aprendeu tarde. A me valorizar. Pensar em mim primeiro. Porque eu achava que isso era egoísmo e não é. Arrepiando aqui, ó. Oxi. Uma coisa que você ainda quer aprender. A ser feliz. Uma mulher que inspira você. Eu. Antes eu falaria a minha mãe, que tem muita força, mas eu acho que eu olhando pra mim hoje não Ok, tem. olha. Por isso que eu falo que hoje, pra me jogar no chão de novo é bem difícil, porque Porque você já esteve num lugar em que é como se a minha autoestima, ela não é qualquer coisa, ela foi criada no caos. É difícil. Porque antes as pessoas se abalavam muito, né? Tipo assim, ó, Michelle, você é isso. Aí você, tipo, ai meu Deus. Marley, você é isso. Hoje, quando eu escuto alguma coisa, Marley fez isso. Ou a Marley é assim. Eu penso, eu sou assim. E não entra mais no meu coração, sabe? Por isso é tão importante a gente ter identidade e saber quem a gente é. o autoconhecimento, a gente tem falado muito sobre isso, né? E eu E a quero gente vai, muito assim, ó, a falar gente vai ficar no autoconhecimento a vida toda. a vida A gente toda. vai evoluir a vida toda, entendeu? Eu sempre tive um pré-julgamento meu. Eu sou a pessoa que mais me cobro, que E mais me nossa, as julgo. mulheres são assim, Michelle. Eu acho que as pessoas estão pensando isso, falando isso. E E não você falou passa sobre nada. sobrenome. Amanhã eu vou gravar um vídeo que eu já tenho assim na ponta da letra pra falar. E eu tô muito assim, sabe? É o palavrão, eu tô muito, cara, fala o que quer, invente o que quiser. E eu Eu tenho tô um eu tô acordo. sendo tão feliz, Eu tenho assim. um acordo com Deus. Antes, meu sobrenome não era nada. Mas a partir de mim, Michele, Ele vai ser. ele vai ser. Os meus filhos serão conhecidos.
Porque são filho da Marley Braga. Você sabe que a ovelha negra, né? Tem que ter uma ovelha negra Não, na tem família que pra ter, eu falo quebrar assim. ali o ciclo de ser boazinha e tal. E aí hoje eu penso, eu tive que me perdoar em muitas áreas da vida, né? Mas hoje eu penso assim, se eu não tivesse passado por tudo isso, também não tinha repertório pra nada, né? Então que bom. Você, agora olhando pra você, me veio outra pergunta que nem tá aqui. Hum. Mas a antiga Marley, você teve amizades que você pensava assim, ah, essa amizade que vai me favorecer, vai me colocar em tal lugar. E hoje, essa Marley que eu vejo assim, tão mais leve, mais humilde, mais carinhosa, mais que se conecta com todo mundo tão facilmente. é, Teve algum momento na vida que talvez você se deslumbrou, a pessoa, não, eu não posso andar com tal pessoa porque é mal falada, não posso falar com. Michelle, eu sempre fui muito ingênua, seria até a palavra, sabe? Eu tenho muita dificuldade de ver maldade nas pessoas. Até então, aconteceu tudo que aconteceu na minha vida e eu sempre achava que a culpa era minha. E eu não tinha amigas antes. Então, eu sempre convivi com a minha irmã, tudo mais. E eu tinha uma amiga que era próxima da igreja, que é a Bárbara. E logo depois que ela engravidou, no auge assim, da nossa amizade, ela foi embora para Joinville, a gente é amiga até hoje. Mas eu não tinha amigas assim. Todas as minhas relações eram estritamente profissionais. Eu ia, gravava, sorria, voltava para casa naquele meu mundinho. Uhum. E hoje, eu falo assim, eu tenho um lema na minha vida. Eu não conheço ninguém pela boca dos outros. Você falou isso pra mim quando eu subi no palco e contei a minha história, né? Que ninguém sabe, assim, a Marley chorando, falou, Michelle, nunca mais quero conhecer as pessoas pela boca dos outros. Mas sabe por que eu te falo isso? Porque eu já tive muita impressão de quando você estava como influenciadora, de pessoas que queriam usar a sua imagem, assim, E sabe? talvez De, sim, sabe? Mas eu não tinha essa e questão. pelas Tipo assim, eu costas, era mais. Eu acho que até hoje também. Sempre vai ter pessoas que vão tá estar louco. assim, dar um beijinho no rosto e facar nas costas e tá tudo bem. Só que eu conheci você, eu acho que eu acredito em você 100%. Só que hoje eu tenho um pavio um pouco mais aguçado, né? Uhum, Então, talvez se você errar comigo em algum quesito que é muito importante pra mim, não que não seja mais a sua amiga em si, mas hoje eu consigo me afastar. Mas antes era muita ingenuidade, assim mesmo, e bem de coração, sabe? sim. E hoje não, hoje eu quero, eu falo assim, independente, as pessoas falam muito, né? Ai, pareceu com fulano, pareceu com ciclano. Eu não quero tomar lado de ninguém. Eu acho que a sociedade lá tá muito assim, é muito cheia de panelinha, gente, para com isso. É Que às chato. A gente é vezes uma mulher, nós duas somos muito parecidas nisso, né? Eu Michele, às vezes falo, você não tem a oportunidade de conhecer uma pessoa tão incrível porque fulana, que é tua amiga, não gosta da fulana, e não pode ser assim. não pode. Eu Não. concordo. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas sentarem e contarem a sua história, que às vezes você tá perdendo de estar perto de um ser humano incrível. É, às vezes eu não gosto da Pamela, você tá, Marli, E você tá não, tudo bem, entende? E tá né? tudo bem. E eu acho que as pessoas é muita falta de maturidade mesmo. É, verdade. Eu tenho poucas amigas, de verdade, assim, sabe? Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas, inclusive quem fala mal de mim, eu gosto de ouvir, entender, porque as pessoas, elas falam muito mais sobre elas do que sobre você, né? Como minha vida também foi muito difícil, só eu de mulher, assim, eu consigo ter uma sensibilidade, uma empatia muito grande, sabe? De sentar com alguém que, tipo, inventa algo horrível sobre mim, conversar com ela e sair daí muito aliviada, Uhum. porque já tem uns 5 anos que eu faço muito isso, porque a gente, mulher, tem o costume de sentar em rodinhas e você começa a falar de alguém e eu, para mim, não me indispor com você, eu dou minha opinião, eu falo uma coisinha e quando vê o assunto vira aquele São bololô, né? rodas que eu não participo. Hoje eu tenho. Hoje não, né? Eu vou falar assim, logo que eu fui pra sociedade de novo, Uhum. que eu saí Que eu do virei gente. quarto, que eu virei gente, eu falo assim, são coisas que eu não perco tempo. Porque se uma rodinha fala de outras pessoas com você, você vai sair dali, quem vai ser falada vai ser Vai ser você. sempre. Mas eu falo assim, eu dou oportunidade para as pessoas me conhecerem. E hoje o que eu mais escuto é, meu Deus, mano. Né? Eu tive 5 pessoas que eu fui no comércio esse último Meu mês e Deus, fala, Marli. meu Deus. Inclusive, aquela como é o nome dela? A Bruna. Nossa produção aqui. A nossa Tinha produção. todo um quê comigo. Nós tomando café, ela falou, Michelle, eu conversei com o Marley, e eu nem tinha falado de você ainda pro Aham. podcast, eu tava com o seu nome na cabeça. E ela falou, Michelle do céu, eu entrevistei a Marley lá na Maiara, Uhum.
E eu tinha uma visão dela. A hora que ela sentou, começou a conversar comigo e tal. Que mulher incrível. As pessoas precisam conhecer essa mulher. Você precisa levar ela Michele, lá. assim, ó, e agora eu tenho muita convicção que eu vou ser quem eu sou. E eu tô bem preparada para as pessoas que não gostarem de mim. Adoro. Tudo bem. Sabe? Tipo Você assim, tem um tá recado pra quem? o meu recado. Não, mas eu falo assim, ó, tá tudo bem, porque as pessoas, elas acham que 100% do mundo precisa gostar delas e não precisa. Tá tudo bem. Eu nem faço Eu quero questão. ter a minha comunidade. Eu quero perto de mim, em relação ao meu trabalho, eu quero clientes que gostem de mim. Entendeu? Eu não vou Uhum. gastar a minha vida provando para as pessoas que eu sou boa, porque tem muita gente legal que quer Tem. você por perto, sabe? Eu acho Eu que é isso vejo que que muitas as cidades ao pessoas se redor estão te paralisam com abraçando, né? isso. Tipo Sorriso, Sinop, Itapurá. Eu vejo assim que eles te Itapurá veem me assim com uma abraçou, né? valorização. É, Itapurá te levou pra casa. Eu não posso falar, Ai, Deus, mas é mas sim, eu falo assim, para de perder tempo, entendeu? Correndo atrás de quem não te quer, exatamente, né? Marley. Às vezes a gente tenta. Uhum. E eu vou falar aqui, tipo, eu fiz o primeiro evento lá no Café Conecta. E foi uma coisa assim que eu fiz uma lista, sabe? As pessoas que às vezes a gente mais dá valor, mais dá importância, são as que menos se importam com você. Nem olharam o WhatsApp, nem responderam. Agora, eu tô aprendendo a dar valor para aquelas pessoas que Que estão lá. precisam de uma Sabe as oportunidade, que pessoas que você chamou pro precisam. Café Conecta e elas foram? É essas que você tem É essas. Porque que elas estão aqui, ó, te admirando, e você aqui, ó, tentando levar tentando alguém atingir que um público também que não tá nem aí pra nem você, entendeu? aí. E aí o que a gente aprendeu também, tá, né, pra se posicionar em relação à mentoria, que eu acho bem válido, né? É que a gente precisa ter senso de comunidade. Então, assim, ó, a gente não vai agradar todo mundo. Pessoas precisam de pessoas, vai ser E sempre eu assim. só quero perto de mim quem realmente tem o mesmo coração e pensa como eu. Não faz sentido a gente querer todo mundo. Não faz. Sim. E eu tô bem confortável, entendeu? Então, assim, ó, falem bem, falem mal. E essa semana eu conversei com uma amiga e a gente tava falando sobre falso testemunho. Eu só acho que as pessoas precisam cuidar bastante sobre isso. Porque elas esquecem que acima de nós há um Deus que vê tudo e escuta tudo. E você falar com certeza que daquilo que você não viu, que você não escutou, que você não tem certeza, tipo assim, isso é muito sério. É muito sério. Eu gosto até E de às uma vezes a vida frase, começa a dar uns chacoalhão, você não sabe por quê. É porque você fala demais, minha irmã. paga a boca. Eu falo que uma hora Uhum. tudo é esclarecido, né? Porque Mas assim, tem ó, uma eu já frase escutei assim, coisas, Michelle, que as pessoas, tipo assim, ó, é certeza, entendeu? Não, Mari, você fez, você... Eu falo, já Jesus. falaram que você é garota de programa? De mim sempre. As influenciadoras são do job. Que Gente, coisa, né? todas, tá? E ali generalizaram, falaram que influenciadoras são do job. É. Nós trabalha Uhum. mais que Não, e puta no outra. dia E 5, quem mas for nós... do job, deixa também, né? Quem for do job, deixa pra lá também, gente. Cada um na Tá sua tudo vida, né? bem, né? Mas assim, mas até eu vi um vídeo esses dias que falava sobre isso, que hoje saiu uma manchete na mídia, tudo que é ruim, influenciadora é presa por tráfico de droga, influenciadora é presa dando golpe no INCRA, influenciadora é presa, não sei o quê. Tudo é influenciadora, gente, né? Mas tão destruindo realmente quem tá levando isso como profissão, porque é uma profissão linda, cansativa e muito Quando eu escutei valorosa. esse comentário, eu só pensei, né? Pobre É aquela Marley. reflexão, coitada. Aquela reflexão. Não Marley, podemos falar você. palavrão aqui, mas pobre Marley. Ô, dó. Mas eu pensei, tu é, Marley? Não é, então vida que Exato. segue, entende? É Então, assim, aquilo que ó. eu falei na Maiara. Se a pessoa fala assim, você é puta, e você ficar louca, brava, quer Tira brigar, satisfação, hein? alguma coisa te incomodou aí. Agora você fala assim, eu sou, beleza, dia 5 o dinheirinho tá na conta. E é Deixa que isso. fale, sabe? Mas que vamos terminar aqui a minha Vamos. uma coisa que você ainda quer aprender. Acho que eu já falei isso, né? Acho que Não, sim, mas eu porque quero aprender a ser empresária. Agora eu quero aprender a ganhar dinheiro em escala. depois tem uma pergunta sobre isso. Um medo. Morrer Por quê? por causa do meu filho. Um sonho Me casar na igreja. de véu e grinalda? Uhum. De bota? De bota. De cavalo? Me chama.
As madrinhas Se- todas de marrom. Se eu você já está avisei o povo. assistindo, se você, o noivo, está assistindo, não se esqueça que, se eu não for convidada, eu vou lá e vou falar mal de você no Facebook. Vai entrar na hora do. Tem alguém contra? Entra a Michelle. Vai entrar eu aqui, ó. Não me chamou pra Mas que comer coisa boba, né? espetinho. Mas eu acho assim, ó, que quando eu me casar na igreja, assim, ó, eu acho que vai ser. Eu vou olhar pra trás e, tipo assim, cara, valeu a pena. Eu nunca tive sonho de casar de branco. Pois é. E minha mãe teve esse sonho, não pôde E casar olha de que branco, coisa. sonhou comigo. Vou ter que esperar minha Michelle, filha. eu sempre sonhei. Sempre sonhei. E não aconteceu na minha vida. Não era pra Acho acontecer. que você tem que parar de sonhar, Marlon, que daí acontece. Ela não quer. Eu tô brincando. Não, mas eu falo assim, ó, Deus não deixou. Porque assim, ó, pra mim, ele sabe que vai ser uma lembrança fortíssima em relação a isso. Eu sei disso, sabe? Então, Nada assim, ó, vai ser eu vou, lindo. vai ser linda, mas eu vou olhar pras fotos e, tipo assim, imagina se eu tivesse fotos hoje de Mas noiva. toma sertralina, amiga. Você vai chorar antes, durante, depois, Meu nas Deus, fotos, vai você tem, casar. você tem noção? Uma escolha de qual você se orgulha. Ter enfrentado os meus problemas, ter encarado os meus erros, Uma escolha que você faria diferente. não ter me casado tão nova. Não ter me casado. Eu acho que as pessoas devem se casar depois dos 30, sabia? É o que eu queria pro meu filho. Eu cheguei a falar. Não, nunca pra se homem casar. não, né? Pra homem menos, mas eu falo assim. Não, mas eu falo assim, a maturidade mesmo. Eu acho que, cara, Exato, depois dos 30 cara. anos você tem outra visão, né? Eu fui morar com o meu namorado, que a gente não é casado, né? Marido, não sei. Com 18 anos. Uma tchó, gente. Menina, Uma né? tchó. Hoje eu olho a menina de 18 anos e falo, meu Feia pra Deus. caralho. E daí eu falava assim: você casa, né? Você quer comer. Você quer comer, é só jantarzinho. Virei Uhum. um boi, assim. Foi embora, cara. Eu fui me descobrir realmente depois dos 30 que parece que fez assim, ó. Vamos, tipo, você não é isso. Você não pode ser assim, né? Eu acho que uma das coisas que eu faria diferente, sabe? Eu acho que com 20 anos, sei lá, eu iria conhecer alguns lugares, Nossa, conhecer meu sonho, ser pessoas. mochileira. Eu nunca viajei sozinha, Marli. Você bem cara de mochileira, mas eu não teria coragem de mochileira, né? Mas eu falo assim, sei lá, de ter experiências na vida, não em relação a maldosa, assim, mas eu falo assim, de você fazer um intercâmbio, investir em você, estudar e tudo mais, né? Eu nunca viajei sozinha, sabe? Até porque meu marido, coitado, ele tem medo que eu vou dirigindo pra Sorriso, né? Porque ele fala que eu sou, Você que não eu pode sou tão morrer, você pode desligada, que eu sou tão desligada que ele fala que eu vou esquecer que eu tô dirigindo e vou descer do carro em movimento, né? Mas o meu sonho ainda, eu vou realizar é fazer uma viagem sozinha com a minha mãe e uma sozinha com a minha Eu tenho vontade de filha. fazer uma com a minha irmã. Sabe, viver aquilo tudo que eu nunca vivi. E não é porque meu marido é maravilhoso, né? Não Outra, tipo mas a assim, gente vai se viver, né, da privando. experiência, né? Só que eu sou muito fiasquenta, gente. Eu ia sair escoltada dele. Uma coisa que você diria pra Marley de 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Minha filha, segura Vem rojão. que vem porrada. Nunca se esqueça, tipo assim, eu tive outra experiência com Deus muito forte, que eu reclamei pra Deus que ele não tinha visto o que aconteceu comigo. Coitado de Deus. Eu coloquei Jesus várias vezes na parede. E eu falei assim, Senhor, nada tá acontecendo agora na minha vida. Então, assim, ó, o Senhor não viu o que aconteceu na minha vida. Vai deixar isso impune. Tipo assim, eu na pior parte. Você queria que ele punisse na sua hora, né? Não falo nem de punição, assim, em relação a outras pessoas, mas eu falo assim, ó. Eu estava na merda, né? Tipo assim, no fundo do poço. Não tinha R$ 30 pra comprar a fralda do meu filho. E aí, eu tinha uma amiga que trabalhou na loja comigo. E ela mudou pro Paraná. Essa é uma coisa, como minhas amigas. Tudo embora Muda. O Paraná é lindo. Eu E a você, gente eu ia também. a gente orava muito junto. Tipo assim, se encontrava pra orar e tudo mais, pra entender o que eu ia fazer da vida e tal. A gente era muito, muito esse tipo de amizade. Ela me ligou, Michelle, eu estava reclamando pra Deus. Ela me ligou e falou assim: o que você tá fazendo? Por acaso você tá reclamando? E eu aqui, ó. Já mudou, né? O choro já voltou. Ela falou assim: eu acabei de ver você com um camisetão cinza. E era uma coisa assim, ó, que eu fazia muito. Eu ficava sozinha na minha casa, eu colocava um camisetão cinza e como não tinha muita coisa pra fazer, a casa era desse tamanho, eu ia arear tudo que tinha na casa. Então eu limpava rejunte, aí eu colocava louvor, orava, chorava. E aí ela falou assim: eu acabei de ver Jesus sentado no teu sofá azul, olhando pra você e você chorava muito limpando rejunte.
Tipo assim, ó, não tinha como ninguém saber disso. Ninguém. E ela falou assim, ó, você tá achando que ele não viu você? Nossa. Então, assim, eu tive várias experiências, vários chacoalhões com Jesus, tipo assim, ó, eu sei o que eu tô fazendo na tua vida. Porque, igual eu te falei sobre as histórias bíblicas, a gente acha que foi tudo fácil, né? A gente conta, ai, Jó perdeu os filhos, ficou leproso, perdeu tudo que tinha, ai, fácil, depois Deus restituiu. Tá, mas é um processo em relação a isso. E eu vejo a minha vida muito nisso. Porque, Nossa, quem lê a Bíblia sabe que é muito forte as coisas, uai, né? José, por exemplo, que depois virou governador, foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos tinham inveja dele, foi vendido como escravo, depois ficou preso anos, pra depois virar governador e tirar a família da fome. Tipo, não tem contexto. Eu falo assim, Jesus, não tem contexto. O jeito que o senhor trabalha não tem contexto. E aí eu olhei muito assim pra minha vida e aí nunca mais eu reclamei, sabe? Tipo assim, então, entendi, Deus. Aquele meme, entendi agora. Agora eu entendi. Eu tô aqui pensando, Deus, o que que você veria eu fazendo lá em casa se você fosse lá? Porque, não, você tá lá, né? Michele, Mas várias vezes eu monte. lavando louça, tem uma janela na minha casa que eu olhava assim, era um gramadão, sabe? Várias vezes eu falava com Jesus ali, várias e várias vezes. Então, tipo Com assim, ó, licença. sim. E aí eu sei que ela recebeu essa ligação, ela falou assim, ó, e você tem essa camiseta aí. Aí eu peguei, Cheguei, jogou fora, né? não, eu tinha ela lá ainda, porque eu tinha acabado de acontecer. Aí eu peguei e mostrei pra ela no vídeo, né? Ela Eu falou assim, tenho- viu, minha amiga, Jesus te vê, Jesus... Então, assim, ó, várias vezes Jesus me mostrou. Essa semana eu tive muitas verdades, assim, que eu falava. Tipo, escrito com todas as letras, é isso aqui, ó. Aí, no outro dia, a pessoa vai lá e fala exatamente aquilo que. Deus é maravilhoso. Mas ser escolhida de Deus dói, viu? Dói, mas você acha que ele vai pegar alguém fraco sem. E é por isso que hoje também eu não me incomodo com crítica, com coisas que falam, porque assim, ó, as pessoas só apedrejam fruta boa. Você não vê ninguém tacando pedra em fruta que tá podre, não. Uma Nossa, pausa pra tomar um tô moca bem aqui, filósofa. eu acho. Nossa, quem é. Quem é a Marley Eu ia falar sobre candidatos a presidente aqui, né? Augusto Cury, mas não dá. Eu adoro ele. Hein? Sabe o que vai sair no meio de tudo isso? Hum. Um livro. Muito bem, eu tava procurando aqui, a TDAH misturou tudo, né? Vem, Vans deu tchutchu. Não, não vou dormir hoje, gente. Sem, eu tomei 2. Eu te falei, né? Ó, viu como tô esquecida? Quais são os planos futuro, Marley? Então, Tem algo lindo que ali você começou a falar e o nome você precisa colocar em prática. Eu posso te ajudar também. tem um aplicativo, né? Sobre esse desapego das clientes que vai sair em nome de Jesus. Agora também fui lançadora de um projeto com uma amiga também, que teve uma experiência de 3 anos e meio na Europa. E lancei com ela um infoproduto que se chama Como Viajar para a Europa Sem Pagar Hospedagem. Infoproduto é aquele que você ganha muito dinheiro vendendo só pela internet aqui, ó, Sobre né? escala. É, na verdade, curso online, né? Maravilhoso. Nós lançamos agora a imersão, lançamos o Conexão Internacional lá em Sorriso, que foi nossa primeira casa. Nós vamos passar por Itapurá e depois daqui Quintas. E foi um projeto lindo que eu ganhei de presente em janeiro. Eu também não entendia, mas eu falo assim, ó, Deus, eu tô aqui. Então, eu não tô fechada numa coisa só. E eu sei que Deus vai me usar em multitarefa, sabe? Mas o meu principal é a consultoria de imagem. E hoje eu estou aprimorando a consultoria para que vire um método. Perfeito. Um método de transformação. Esse negócio da gente ter várias, às vezes, é que eu tenho a criatividade muito aflorada. Então, ao mesmo tempo que eu tô querendo fazer uma coisa dar certo, eu já tenho 5 ideias. Mas é Amanhã por eu tô isso trabalhando que nas eu, 6. de E eu janeiro nunca até saio do agora, as lugar. pessoas não estavam entendendo nada, mas eu estava muito focada no Conexão Internacional. Porque eu fiz toda a parte criativa, todas as gravações, a imagem, a estratégia de imagem dela para aparecer no curso, né? E agora a gente vai lançar, junto com o Ezequiel também, que entrou na parte de site e patrocínios, aquelas coisas, né, que a gente não entende. E aí a gente vai lançar isso. Mas eu sei que Deus me colocou a Gisele no caminho para me preparar, porque eu também quero que meu método depois vire online. Que Deus coloca as pessoas na hora seja certa, mentoria Marley. online, E você viu como as coisas, os seus caminhos já começaram a abrir, né? Já, em nome de Jesus. Pra quem Mas falou, eu você já creio. fez tanta coisa e não deu certo em nada, ó, pra você, tá? Um abraço. Na verdade, eu dei certo em tudo, né? Deu certo em tudo, amiga. Eu E olha só, tô pensando aqui, Marley Braga, lá fora do Brasil, é dei certo. estouro. Braga.
E no processo disso tudo, eu sei que a minha história vai virar testemunho. E um eu livro. sonhei com a capa de um livro. Que eu Ah, contei pra vocês na mentoria, né? qual que é a capa desse livro? Qual que é o título do seu livro, Eu Marli? sonhei com o meu rosto pela metade. Eu com esse olho desse tamanho, Lindo, turca. bem turca. E a metade da minha cabeça era uma gaiola. E dentro dessa gaiola tinha um pássaro dourado, que é um pássaro muito raro. E logo quando eu resolvi mudar de vida, que eu falei assim, ó, chega. A partir de agora, eu vou pegar o controle da minha vida na mão. Eu recebi uma frase que eu nunca mais esqueci. Isso foi tatuado no meu coração. Que você é um pássaro raro numa gaiola aberta. Um pássaro raro numa gaiola E aberta. Deus me fez sonhar com a capa desse livro, que se chama Um Pássaro Raro na Gaiola Aberta. Ou seja, você tem tanto poder dentro de você, Michele. Tipo assim, você não precisa ser igual a ninguém, Michele. O que Deus tem pra você, a roupa que Deus tem pra você, só serve em você. E a gente só não vive o nosso propósito, só não explode, só não... Porque a gente é preso à nossa mente. A nossa mente. Então, assim, ó, quem sabe você é um pássaro muito raro. Só que você tá com a gaiola aberta e você não tá conseguindo sair. Eu já tenho uma piadinha na cabeça. Mas vai sair esse livro aí. Eu tô no 4º capítulo. Vamos deixar pra lá esse pássaro aqui, que eu já tô... Deixa esse passo pra lá, mas é sobre isso. Amiga, faz, porque vai dar muito certo. Eu tô muito... E eu quero falar sobre muitas coisas, né? Sobre divórcio, sobre prisões da mente, sobre autoestima. Tem muita coisa legal no livro. Quem diria, né? Eu que sou de exatas, amo um número, escrever no livro. Tá finalizando aqui, ó. Se hoje você estivesse diante de um espelho, Marli, sem roupa, sem maquiagem, Sem roupa, sem profissão, sem Instagram. Porque a roupa, às vezes, as pessoas te definem pela roupa que você está usando, sim, né? Sem profissão, sem Instagram, sem título e sem ninguém para impressionar. Quem é a Marli que você enxerga? Eu acho que é o que mais ecoa na minha cabeça hoje, que quando eu descobri, eu coloquei isso como certeza, minha vida mudou. Filha. Eu tinha muita dificuldade, Michelle, de me ver como filha. E isso me atrapalhava até com a relação em relação ao meu pai, mesmo. Porque meu pai não foi um pai ruim, não é um pai ruim. É um pai maravilhoso. Mas a gente tinha um muro, sabe? Um muro. Sério? Tipo assim, talvez de dizer eu te amo, de um muro. Só que isso tem a ver com a minha paternidade lá em cima. E quando eu descobri, Michele, que eu sou tão preciosa, mas tão preciosa. Tipo assim, ó, Jesus não planejou nada disso. Ele não queria ver ninguém me fazendo sofrer. Mas eu me coloquei nesse lugar. E eu acho que quando você descobre que você tem poder de sair de qualquer situação ruim, que você é muito valiosa, entendeu? Você é muito valiosa. Você gosta dessa mulher que você vê no espelho? Hoje eu amo. Ainda vai melhorar um pouco, né? Vai. Dá uma emagrecidinha, pá. Amiga, um presente pra você. Hum. Sei, assim, Ah, né? não Eu pensei sei, em algo. que lindo! Gente, quero agradecer mais uma vez, Moca Café. Obrigada, Moca. Tava uma delícia. Delícia. O cafezinho, viu? Grande parceira, inclusive, tá? Fica lá no Machadão. Toda vez que eu vou fazer compra, gente, eu entro, pego um cafezinho, vou fazer compra tomando café. Eu amo café. Aí, você tá Obrigada arrasando, pelo amiga. nosso lanchinho aqui, inclusive quebra-nozes, tá? Que Você gostou? Você delícia. comeu? Amor. Eu queria comer os dois, mas o Marco não Ele literalmente pegou um pra ele, pra você, e não quis que você comesse. E o cheiro bom desse lugar? Não, avatim. Gente, a Vatim nem sabe que isso aqui tá acontecendo. Isso aqui é jogada de marketing pura. A blogueira que o que eu vou fazer essa semana, vou levar. Inclusive, estamos abertos a novos patrocinadores, porque agora esse podcast vai pegar fogo de verdade. Jesus vai voar. Quero agradecer o espaço aqui, né? Estúdio Aberto, que aceitou desde o primeiro episódio colocar a gente aqui, assim, pensando duas loucas, né? Michele, mal falada, sobrenome aqui, ó, uma explosão. Mas vamos dar voz pra essa louca? Vamos. Jesus usa os improváveis, tá, Gleice? Mas vou te dar orgulho ainda, espera aí. Vai dar certo, amei. A arte Eu acho da que tem tudo a ver com a minha imperfeição. nova fase. A coragem de ser imperfeito. E esse é um novo, eu já li o outro, e ali tá muito sobre isso, Olha sabe? que forte, Michelle, tudo que a gente tem falado, né? Abandone a pessoa que você acha que deve ser. E seja você mesmo. E é isso que eu quero Que a partir de lindo, hoje. Espero que quem assistiu, a quem ainda vai assistir, conheça realmente
a Marley que você é, a mulher Amém, que você Michele. é, a filha que você é, a mulher, a mãe, Amém. porque você é uma mulher muito incrível, Marley. Amém. Eu te vejo assim, realmente um pássaro numa gaiola aberta. Não, agora eu quebrei. Você tem um mundo, gente, para ganhar, para dominar, e eu quero que você saiba que a gente não tem uma amizade próxima. A gente não era amiga, gente, mas assim, que você tenha a minha lealdade, que você saiba que sempre que precisar. Eu não sou uma pessoa queridinha, eu tomo sertralina, não tenho emoção. Você viu que eu nem chorei, né? Sim. Mas se você precisar, você pode contar comigo pra Sim. tudo. Eu quero te dizer que você não precisa se sentir perdida em nenhuma área da tua vida. Que você tem uma mente incrível, você é brilhante. E que ter várias ideias, às vezes você falou assim várias vezes, né? Eu nunca me encontrei em nada. Eu acho que você tá errada. Tudo que você fez até hoje deu certo, Michele. E tudo que você colocar mais ênfase vai dar mais certo ainda. Então, assim, não se sinta perdida. Você é muito valiosa. E ser uma pessoa criativa do jeito que você é assim, ó, um dom que muitos queriam ter, viu? As pessoas que são criativas, a gente quer novidade. É o meu Então, eu tô caso sempre também. criando algo novo. Quando passou aquilo lá, eu Tanto busco que uma em nova algum emoção para sentir frio na barriga. em Eu algum preciso momento, aprender até a ter minha consultoria, constância. eu pensei assim, ai, que coisa chata, já tá chata, porque eu já fazia Tanto. tanto. E é por isso dessa renovação. Mas assim, não se sinta tipo assim, ai, eu não sei, tô É, perdida ainda. Não, minha amiga, você não tá perdida. Você fez várias coisas já darem certo, entendeu? Várias se coisas. Deus quiser, eu falo. Eu tenho um quê com mulher, gente. Tem. Não que eu ame todas, que eu não vou mentir, eu sou falsa. Não, e ninguém também ama, né? Não, mas assim, Todas eu acho que amam. a gente tem que aprender a olhar para outra com mais carinho, sem tanto julgamento, sem apontar tanto o dedo na cara, gente. Eu sou muito imperfeita, eu erro demais, eu errei demais. Mas assim, a graça da vida é você estar sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu aprendi a olhar para as pessoas com misericórdia. Porque assim, ó, até quando a gente olha, sei lá, pra uma prostituta, no fundo, Michele, ela tem uma história, tipo assim, ó, de falta de amor de pai, alguma coisa faltou, e ela busca isso em outras coisas, O sabe? Éder, né, nosso mentor, fala. O poder, a sua marca está nas suas marcas. Uhum. E todo mundo tem uma história triste para contar. Todo Todo mundo. Ninguém teve aqui uma vida maravilhosa. Então, às vezes, a gente tem que se apegar um pouquinho mais nisso, né? Antes de julgar. Eu espero realmente, assim, ó, que Lucas do Rio Verde fala assim: é uma nova Marley, porque não é. Não é aquela Marley que estava presa numa gaiola que eu tô conversando Da minha aqui, que eu tô mente. convivendo. Você é muito incrível. Em nome de Gente, Jesus. obrigada para quem assistiu, obrigada mesmo, Marley, Obrigada. obrigada por ter Obrigada pelo coragem de abrir o seu convite. coração, chorar, porque é muito difícil uma pessoa sentar e chorar aqui. É sinal que você realmente veio assim, nua e crua, para mostrar um pouco de você. E o que ela não falou aqui, marca a consultoria, arrume seu guarda-roupa, que ela te Que conta. eu te Tem dou. mais babado. Tá bom? Tchau, beijo, obrigada.